Muito bem, prazer em revê-los. Vamos dar sequência ao nosso estudo do direito administrativo. Antes de entrarmos no estudo da agência reguladora, nós temos uma questão de nossos colegas online, questão da Alice, que indaga um questionamento referente à fundação pública. Então, antes de tudo, Alice, obrigado aí pela pergunta. E vejam só a indagação que ela faz. No caso dos hospitais do Rio de Janeiro, que foram convertidos em fundações públicas de direito privado, quais são as consequências para aqueles que eram servidores públicos quando da mudança? Eles se tornam empregados públicos, perdendo todos os direitos do regime estatutário? Em caso positivo, isto é constitucional? Olha, a lei especificamente não tratou do tema, o que aconteceria com, ou o que acontecerá com os antigos servidores estatutários. A pergunta é muito boa, tá? É bom lembrar, e eu já mencionei isso aqui, que os hospitais públicos, regra geral, são o quê? São órgãos ou são autarquias, né? Quer dizer, então, regime estatutário. De repente veio a lei do Estado do Rio de Janeiro e transformou os hospitais em fundações públicas de direito privado. E fundação pública de direito privado, vimos na aula anterior, o regime é da CLT. Então, há sim de se ficar preocupado com o que acontecerá com, então, servidores contratados com base no regime estatutário, nessa transformação. Veja, eles certamente serão colocados num quadro suplementar e o regime estatutário certamente será preservado. Há, evidentemente, o direito adquirido ao regime que eles entraram. O regime estatutário não pode ser alterado contra a vontade do servidor público que já assinou o termo de posse. Assinou o termo de posse e entrou como estatutário, vai morrer estatutário. O que pode acontecer são as regras do regime estatutário serem alteradas ao longo do ano. Aí tudo bem, dos tempos, né? Você vai se ajustar às regras que foram alteradas ao longo do tempo. Agora, jamais essa alteração pode ser mudando o regime, sendo jamais de regime estatutário, contra a sua vontade, surpresa, agora você é seletista. Não há isto, não há essa possibilidade, ok? Então, insisto, certamente o que acontecerá com esses servidores que estavam nesses hospitais públicos federais como estatutários, continuarão lá, porém serão colocados num quadro suplementar que com o tempo vai se esgotando, com a morte, demissão, exoneração, ele vai se esvaziando. O cargo vago é transformado em emprego, via concurso público, preencho com o empregado público o novo contratado, ok? Por isso eu lembro sempre, cuidado com aquela famosa frase, não existe direito adquirido ao regime jurídico. Essa frase é absolutamente perigosa, porque se ela for interpretada rigorosamente, vejam que a resposta que eu acabo de dar estaria errada, né? Porque se não existe direito adquirido ao regime jurídico, eu que era estatutário, agora, plim, virei seletista. Mas não é isso, apesar dessa frase vender essa ideia. Por isso eu lembro sempre também que o correto é você pronunciar essa frase da seguinte forma: não existe direito adquirido às regras do regime. Essa que é a colocação correta. As regras ao regime tem. E olha, vou até mais além. Ao regime não só tem direito adquirido, como é um ato jurídico perfeito. Veja só, você não assinou o termo de posse? O termo de posse é um ato jurídico perfeito, ninguém pode rasgar na minha frente, agora surpresa, você é seletista. É negativo, pô. Ok? O que eu posso fazer é mudar as regras do regime estatutário. Ok? Então, Alice, a pergunta que você nos faz aqui, eu chamo a atenção, a resposta é: não haverá transformação de regime. Quem já estava lá como estatutário vai continuar certamente num quadro suplementar. Os novos que ingressarem é que ingressarão com base no regime da CLT. E aí vai ser aquilo que volta e meia acontece em órgãos públicos, né? Por que ele não faz nada? Porque ele é da antiga, ele é estatutário e tal. Ah, tá, eu sou novo e seletista, tem que trabalhar, né? E se não trabalhar eu te demito e tal, né? Quer dizer, vai acontecer isso até um certo momento que os antigos estatutários, né, vão ser mandados embora, ou quer dizer, vão se aposentar, né, vão morrer e tal, e aí eu troco cargo por emprego e um dia lá na frente todo mundo será seletista. Ok? Agora, não tenho essa informação no texto legal. O texto legal não fala isso, não resolve essa questão. Muito bem, feita a resposta aí da indagação da colega, vamos
passar para a agência reguladora. Vamos começar o estudo das agências reguladoras. Eu começo o estudo das agências reguladoras chamando a atenção para as suas características. Lembro que nós não temos uma lei geral, né? Como já falamos. Então, vale a pena pegar como referência, a lei da Anatel, a lei da Agência Nacional de Telecomunicações. A lei da Anatel é de 1997, é a lei 9472 de 97. A 9472 de 97 tem, no seu artigo 8º, uma excelente referência sobre o tema. Vejam, o artigo 8º da Lei 9472 de 97 só vale para a Anatel. Mas o que está escrito aqui é doutrina. O que está escrito aqui vale para qualquer agência reguladora, ok? Então veja só o que eu tenho no artigo 8º. Quero destacar o seu caput e o seu parágrafo 2º. Olha o caput do 8º. Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com função de órgão regulador das telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo estabelecer unidades regionais. Olha, primeiro, afirma que ela está na administração indireta, né? Informação já dada, mas apenas confirma. Depois afirma que ela está submetida ao regime autárquico, mesmo que especial, confirma que a agência reguladora é uma autarquia. E depois fala que ela está vinculada ao Ministério da área de atuação, que é o que normalmente acontece com qualquer entidade da indireta. Estão lembrados da tutela administrativa, supervisão ministerial? Qualquer entidade da indireta está vinculada ao Ministério da sua área de atuação, aqui no Estado, a Secretaria da sua área de atuação. Ok? Então, no caput do 8º, já tem 3 informações importantes. É a autarquia, é a administração indireta e a tutela administrativa exercida pelo Ministério das Telecomunicações. Muito bem. Melhor do que o caput é o parágrafo 2º. Dê uma olhada aí no parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 9472 de 97. Ele vai te trazer o que é regime especial. Como é raro você achar um artigo que resolva descrever o que caracteriza o regime especial de uma autarquia. Olha, e mais, vocês podem procurar, foi recente essa prova, o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, José dos Santos Carvalho Filho na banca. Se não me engano, era um provão antes dessa primeira prova de múltipla escolha, dos últimos provões discursiva, onde o Carvalhinho perguntou o que caracteriza o regime especial de uma agência reguladora. E olha, quem conhecia o parágrafo 2º do 8º da Lei da Anatel começou a rir na hora da questão, porque a resposta estava aqui, de graça. Claro que você vai ter que trazer um certo conteúdo, né? Mas olha só o roteiro para essa resposta. Parágrafo 2º do 8º da 9472. A natureza de autarquia especial conferida à agência é caracterizada por, você pode botar 2 pontos aí, é caracterizada por, aí vem, independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. Olha as 3 primeiras, olha a trilogia inicial aqui. Independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo. Eu acho que qualquer curso de administrativo, quando analisa qualquer agência reguladora, te apresenta essas 3 características. Independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo. Então isso, volto a insistir, vale para qualquer agência reguladora, pô. Isso é a prova que, apesar de não termos uma lei geral, temos uma referência geral. O texto normativo vale para qualquer agência. O número da lei só vale para a Anatel. Ok? Então, a questão te perguntou sobre a ANP. Você pode, olha, título de exemplo, vale trazer a lei da Anatel, que no artigo, ou então nem cita. Característica da ANP. Aí você vai lá na lei da Anatel e copia isso aqui.
Porque a ANP tem independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, igualzinho a Anatel possui. Ok? Quer dizer, então, é a referência doutrinária para você trazer as características desta entidade autárquica. Agora, chamaria a sua atenção que o estudo da agência reguladora pode ser apresentado com 3 enfoques. A relação dela com o executivo, a relação dela com o legislativo e a relação dela com o judiciário. Os 3 poderes da República diante da agência reguladora. É bom lembrar que as agências reguladoras caíram de paraquedas no cenário nacional, né? Nós não sabíamos o que era isso. De repente, em 96, aparece a ANEEL. Em 97, a Anatel e a ANP. São as chamadas agências de primeira geração, né? As 3 primeiras agências que apareceram. E, até hoje, sem lei geral, né? Sem uma menção constitucional à época. Depois tivemos emendas que admitiram a criação, pelo menos, da Anatel e da ANP. Por isso, houve muita desconfiança na doutrina em relação a essa independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo. E essa desconfiança, gente, não foi só do Executivo, não. Foi do Executivo e do Legislativo. O Judiciário ficou um pouco recolhido, mas me recordo uma época, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, que ele chegou a ameaçar uma medida provisória dando as decisões das agências reguladoras status de 1º grau de jurisdição. Aí o judiciário se levantou, começou a falar mal também e tal. Quer dizer, então a agência reguladora acabou criando um problema com os 3 poderes da República. Detalhe, essa medida provisória sequer foi encaminhada, tá? Sequer foi encaminhada. Inclusive, Gessé Torres, aqui do Rio de Janeiro, uma ótima matéria para o jornal O Globo, trouxe uma posição do judiciário contra isso e o governo recolheu, porque país que tem jurisdição única, né, dá uma autarquia, status de 1º grau de jurisdição, claro que isso em juízo cairia imediatamente. Mas, de qualquer maneira, isso acabou chamando a atenção do Poder Judiciário, né? Acabou chamando também a atenção do Judiciário para o controle dos atos da agência reguladora. Então, vamos lá, vamos trabalhar esses 3 enfoques. Poder Executivo e agência reguladora. A maior paranoia que se teve à época foi o tal mandato fixo, né? Que é a cara de uma agência reguladora. O mandato fixo, o chefe do Executivo não poderia exonerar o próprio integrante que ele lá colocou na agência reguladora. Porque ele, ao sentar na agência reguladora, teria o mandato fixo. Mandato fixo esse que já chamei a atenção. Não tem uma uniformidade, né? Cada agência fixa o lapso temporal que achar adequado para esse mandato fixo. Muito bem, a questão seria colocada por Celso Antônio Bandeira de Mello. E até hoje ele fala isso, hein? Aliás, quem lê Celso Antônio, cuidado, ele é bem restritivo quanto às agências reguladoras, ok? Ele é um autor que ainda não engoliu por completo as agências reguladoras. E o Celso Antônio afirmou, e até hoje afirma, que o mandato fixo nas agências reguladoras é inconstitucional. E olha, gente, lá em 96, 97, onde as 3 primeiras nasceram, isso praticamente era aceito por todos. Era tão aceito, olha só, a PGE, que hoje evoluiu drasticamente nessa matéria, e que hoje entende que o mandato fixo é constitucional e não tem absolutamente nada de errado com ele, à época a PGE fez uma pergunta aqui do Rio de Janeiro, acho que foi em 98, se não me engano. A pergunta da PGE foi o seguinte: por que o mandato fixo da agência reguladora é inconstitucional? Olha que radical. Ele não perguntou o que você achava, ele afirmou, olha, é inconstitucional, acabou, ok? Agora eu quero saber por quê. E você jamais vai responder uma pergunta dessa, olha, eu quero dizer que é constitucional antes de tudo. Que isso, tá maluco, pô? Para com isso, né? Não tem cabimento. Se ele falou que é inconstitucional, é inconstitucional. E saiba dizer o porquê, que é o que ele quer. Ele quer saber, ele não quer a tua opinião, concorda? A pergunta foi bem clara. Eu não quero saber o que você acha, meu filho. Se você acha que é constitucional, o problema é teu. Eu estou dizendo que é inconstitucional, eu quero que você me diga os argumentos. E é isso que você vai ter que trazer. Vai direto lá, olha, os argumentos. E olha, só um autor trazia o argumento. Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello alega até hoje que mandato fixo da agência reguladora, mandato fixo intercalado com o chefe do executivo, é inconstitucional
Porque fere a temporariedade dos mandatos. Fere princípio constitucional da temporariedade dos mandatos. Aliás, um princípio básico de qualquer república, né? Lapso temporal do mandato. Terminou o seu mandato, presidente? Pega seu time todo e adeus. Princípio constitucional republicano da temporariedade dos mandatos. Não me deixe ninguém aí. O senhor perdeu as eleições. Adeus. Está entrando um outro partido, com uma outra filosofia. E esse outro partido, com uma outra filosofia, vai querer mudar toda a estrutura. E aí não vai conseguir mudar. Não vai conseguir mudar por quê? Porque você deixou representantes nas agências reguladoras blindados com mandato fixo. Isso não pode acontecer, pô. Isso fere a temporariedade dos mandatos. Celso Antônio Bandeira de Mello chegou radicalmente a afirmar que as agências reguladoras seriam um golpe eleitoral. Olha que radical. Olha, eu concordo com o Celso Antônio na maioria dos casos, ok? Mas acho que aqui houve um certo exagero. Mas tudo bem, até entendi por que ele falou golpe eleitoral. Porque a elite no poder percebeu que um torneiro mecânico estava prestes a virar presidente da República. Uma aberração, um absurdo, como é que vocês deixaram isso? Né? E a resposta da elite foi, poxa, eu evitei isso por 3 vezes, o cara que é teimoso, pô, tá aí na 4ª. E pior, agora na versão paz e amor, o pessoal tá gostando e tal, né? E aí, parece que ele vai ganhar mesmo, né? Parece que ele vai ganhar, então, e aí, vamos mudar, mas vamos perder, mas continuar mandando. Opa, como é que é isso? Gosto disso. Como é que é? Repete aí. Vamos perder, mas continuar mandando. Como? Olha, tem lá no tal dos Estados Unidos da América, o tal do Capitão América e tal, né? Um negócio chamado agência reguladora, que o pessoal lá tem mandato fixo, pô, intercalado com o presidente eleito. Olha que beleza, vamos trazer isso para cá. Vamos dar um mandato fixo gordo, por exemplo, que é o mandato do presidente 4 anos, vamos dar 5 anos para a Anatel. Olha que beleza, 5 anos. E no último ano de governo, você tira todo mundo e bota todo mundo. Porque aí ele fica 5 anos de mandato, o seu último ano e os 4 inteirinhos do tal torneiro mecânico que está vindo aí. Pronto. E em matéria de telecomunicações, o que acontece? Você continua mandando. Olha que legal, mas só telecomunicações? Não, que tal energia elétrica, petróleo e telecomunicações? Uau, que beleza. Não foi à toa que na ANEEL, Anatel e ANP. Precisa mandar mais alguma coisa? Eu acho que não precisa mandar mais nada, né? Já tá bom demais. Foi isso. Então ele até tem uma certa dose de razão, gente. Porque realmente, eu vou lembrar-vos de uma seguinte passagem. Último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, ele nomeia o novo presidente da Anatel. 5 anos de mandato. O último dele, os 4 inteirinhos do Lula. Um tal de Sacamura, Sachimura, Luiz Sachamura e tal. Vai lá, nomeado. 5 anos de mandato. Aí o Lula, no primeiro ano de mandato, estão lembrados? Chorava a beça. Terceirizaram o país. Estão lembrados dessa frase? Presidente Lula, primeiro ano de mandato. Terceirizaram o país. Aumento de tarifa eu sei pelos jornais. Ninguém me liga mais. Eu não mando em nada. É assim. A tal ministra da Minas e Energia, Dilma Rousseff, resolveu entregar o cargo. Não, presidente, toma, o que é isso? Olha, eu não sou um zero à esquerda, pô. Eu sou ministro da Minas e Energia, mas quem manda energia elétrica e petróleo não sou eu. E mais, o pessoal nem atende minha ligação. Manda eu esperar, fico lá esperando. Aquela música. Olha, a sua ligação é muito importante para nós. Ministra, aguarde. E ela encheu a paciência, pô. Tchau e benção. Toma aí meu cargo, tô indo embora. Aí o presidente Lula virou para ela, não, calma. Não vai embora, você não sabe o futuro que eu tenho para você e tal. Um belíssimo futuro e não sei o quê. E pediu para ela esperar o Natal. Espera o Natal. Ela, hein? Espera o Natal. Espera o Natal do meu primeiro ano, 2003. Natal ninguém lê diário oficial, né? Então no Natal a gente faz uma medida provisória, dá uma mexida lá. E olha, não deu outra. Foi exatamente isso. Eles fizeram uma medida provisória alterando a lei da ANEEL. E ao alterar a lei da ANEEL, devolve para o Executivo uma parcela de poder que ela realmente usurpou. E essa medida provisória foi tão bem feita que a oposição a transformou em lei em março de 2004, rapidamente. O que mostra que foi muito bem elaborada. Mas já chego nessa medida provisória. Eu só quero mostrar o seguinte, que realmente você tem, no mandato fixo, muita preocupação em relação ao continuismo.
em relação ao desrespeito ao princípio constitucional da temporariedade dos mandatos. E a PGE, hoje, eu duvido que ela reproduza essa questão. Duvido que a PGE hoje formule a seguinte questão: por que é inconstitucional o mandato fixo das agências reguladoras? Não vai, porque eles não pensam mais assim. Eles pensaram assim na época. Sabe por quê? Estão lembrados da saída do governador Marcelo Alencar e a entrada do governador Antony Garotinho? Estão lembrados daquela eleição maravilhosa? Passamos a conhecer a mães dos candidatos, né? Que foi de alto nível a eleição. E claro, né? Xingou mamãe, pô, peraí, né? Mamãe que me botou aqui, que há, não pode e tal. Então você fica irado. E o que fez o Marcelo Alencar ao perder as eleições? No final do seu governo, criou a Agência de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio de Janeiro, que nós já vimos aqui, foi bifurcada em AGETRANSP e AGENERSA. Uma agência só, regulando tudo que é concedido no Estado do Rio de Janeiro. E mais, sabe qual o mandato fixo que ele deu para essa agência? 7 anos. 7 anos de mandato fixo. Depois de criar a agência, ligou para o garotinho: olha, parabéns, o senhor foi eleito, reconheço a derrota, agora olha, vai ter que me engolir. Deu uma desagalo, vai ter que me engolir. Mas por quê? Olha, acabei de criar uma lei e quem manda em transporte público, serviços concedidos em geral, é o meu time todo que eu acabo de botar lá com mandato fixo, ok? Seu filho daquilo, aí começaram a brigar tudo de novo e tal, mas é isso aí, ele deu troco. Perdi, mas vou continuar mandando. Por isso, nessa época, veio a PGE e fez essa pergunta: pô, peraí, olha como é que o cara está usando isso. Está usando isso como golpe eleitoral, pô, não pode. Aí, para a sorte do garotinho, quando ele foi eleito, ele fez a maioria na Assembleia Legislativa. E quando ele faz maioria na Assembleia Legislativa, ele apresenta uma lei, assim que assume, dizendo o seguinte: os atos da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos só produzem efeitos depois de aprovado por uma comissão formada por secretários de Estado. Aí ele liga para o Marcelo Alencar: aí Marcelo Alencar, a banana para você, não tem que te engolir mais, olha só, os seus amigos, os seus atos só produzem se os meus amigos aprovarem. É isso, pô. Depois ele é reeleito, faz a sucessão, bota Rosinho e Garotinho e essa lei torna-se inútil, porque ele agora comandava a estrutura da agência. A lei foi até, se não me engano, revogada. Se você procurar, você nem acha mais. Vai encontrar referência dessa norma. Por isso, a questão lá na PGE. Só que hoje eu insisto, nem eles mais pensam assim. Hoje eu até acredito numa questão da PGE, porque que o mandato fixo é constitucional das agências reguladoras. Porque o contorno hoje é completamente diferente na época. Eu não nego. As agências reguladoras, politicamente falando, foram muito mal administradas a sua entrada no governo brasileiro. Foi realmente muito mal, gerando até essa desconfiança do Celso Antônio, golpe eleitoral. Agora hoje, o tempo já passou. Hoje, gente, eu já tenho até direito da regulação. Quer dizer, a matéria, a agência reguladora, nasceu no direito administrativo. Aí veio o direito econômico, que não tinha muita coisa para falar, e resolveu roubá-la do direito administrativo. E aí a nossa vingança será maligna, porque o direito econômico perdeu já, porque agora já é disciplina autônoma. Direito da regulação, ok? E aí eu viro novamente professores de econômico, eu dou aula de direito econômico, acho mó barato, só que a parte de direito econômico ninguém trabalha, pô. O cara quer falar de agência reguladora. Tem curso de econômico por aí que 80% é agência reguladora. Peraí, isso eu já tenho no meu curso de administrativa, não preciso comprar isso, pô. Agora, na hora de falar do CAD, processo administrativo, isso ninguém fala. Quer dizer, então é aquela história, agora vai ter que falar. Porque a agência reguladora não é mais direito econômico, agora é direito da regulação. E olha, aconselho, um maravilhoso trabalho, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, editora Renovar. O nome do livro é Direito da Regulação. Tem uma introdução de Luiz Roberto Barroso. Olha que beleza, uma introdução de Luiz Roberto Barroso. E, gente, uma introdução de 60 páginas. Quer dizer, eu não sei nem se eu posso chamar isso de introdução. O livro chama de introdução. Só falta a entonação do Luiz Roberto Barroso para ficar maravilhoso, mas infelizmente não vem, só é o escrito e tal. Mas as 60 páginas de Luiz Roberto Barroso é o Estado Gerencial Brasileiro, pô. Essa parte inicial da matéria que eu estou dando aqui. Eu, para falar a verdade, ficar calado. Eu queria mandar você ler isso. Você vai ler isso e vai achar ela um saco. Pô, para que eu estou assistindo essa aula? O cara fala pra caramba e tal. Já podia ter lido isso há muito tempo. Porque, claro, que ele é N vezes melhor e te explica o que é o Estado Gerencial Brasileiro. Aí entra Diogo de Figueiredo caindo de sola em direito da regulação. Fantástico. Olha, esse livro foi o livro que trouxe a expressão deslegalização para o universo das agências reguladoras. Expressão que não pode ficar de fora nunca ao trabalhar o poder normativo da agência reguladora.
E se você nunca ouviu falar em deslegalização, finge que já ouviu falar para não passar vergonha, ok? E tal, né? Acho que hoje já vai dar para falar sobre ela e tal. Aí no final da aula você fala, mas é claro, a deslegalização fundamental e tal, né? Porque, olha, é um absurdo. Se você não conhece deslegalização, seu estudo está muito atrasado. Muito mesmo, ok? Quer dizer, então, percebam que hoje já é um ramo próprio. Então hoje ninguém fala mais mal do mandato fixo, só o Celso Antônio. Olha, o Celso Antônio até hoje fala que o mandato fixo ele só engole se ele nascer e morrer dentro do mesmo mandato do chefe do executivo. É coerente. O pior é que ele é coerente, eu não posso negar isso, né? O Celso Antônio é o rei da matéria, pô, ele é fantástico. Ele fala assim, quer criar mandato fixo para a agência reguladora? Então vai nascer no início do mandato do presidente e vai terminar no final do presidente. Porque ele perdeu a eleição, pega o time todo e vai embora. Por quê? Porque na época eu tinha desconfiança que a agência reguladora estava usurpando competência do executivo. E ao usurpar competência do executivo, aí sim estaria realmente burlando a temporariedade dos mandatos. Só que hoje ninguém mais pensa assim. Hoje não há mais o entendimento que a agência reguladora está usurpando a competência do executivo. Não há mais isso. A ideia está exatamente nessa tal reformulação que a ANEEL sofreu. O governo Lula resolve alterar a lei da Agência Nacional de Energia Elétrica 9427 de 96. Olha a 9427 de 96 o que nos fala. Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Pois bem, essa lei tem vários artigos com redação dada pela Lei 10.848 de 2004. Lei 10.848 de 2004, que era a medida provisória que nasceu em dezembro de 2003, final do primeiro ano do governo Lula. Eu não tenho um mês aqui, mas é março de 2004, quer dizer, olha que rapidez, né? De dezembro de 2003 a março de 2004, ela vira lei. A oposição aprova a lei. A oposição não foi contra essa lei, porque essa lei não esvaziou a agência reguladora. Olha, foi um dos auges do governo Lula, porque todo mundo achava que ele iria matar esse modelo. E não conseguiu matar, até porque o nosso modelo não somos nós que criamos, a tal globalização, né? Mantém, ou quem morre é você e tal. Não, eu prefiro ficar, então mantém. Tudo bem, ajustes eu até deixo. E ele fez um ajuste cirúrgico. Ele foi na ANEEL e tirou os excessos de atribuição que a ANEEL realmente levou e devolveu para o Executivo. Deixou a ANEEL com as atribuições que ela realmente deveria ficar. Por isso, espelho muito bem essa mudança no artigo 3º da 9427, inciso 2º. Eu já tenho aqui a redação nova, mas depois, se eu tiver tempo, vale a pena procurar a redação original do inciso 2º do artigo 3º. O inciso 2º do artigo 3º da lei da ANEEL, na redação original, chamava a ANEEL de poder concedente. Olha que exagero, gente. Pelo amor de Deus, poder concedente é o poder eleito. Poder concedente é o ente da federação, nunca pode ser uma entidade autárquica. Ainda mais blindada com mandato fixo, pô. Então, isso é que realmente se entendeu ferir a temporariedade dos mandatos e o golpe eleitoral, pô. Olha como ficou o inciso 2º do artigo 3º com essa tal lei 10.884 de 2004. Cabe à ANEEL, 2, promover, mediante delegação, com base no plano de outorgas e diretrizes aprovadas pelo poder concedente, a ANEEL deixou de ser poder concedente, olha lá, aprovados pelo poder concedente, procedimentos licitatórios para a contratação de concessionárias e permissionárias de serviços públicos de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica e para outorga de concessão para o aproveitamento de potenciais hidráulicos. Vejam, antes, vamos tentar ser o mais claro possível. Quero construir Belo Monte. Isso é uma decisão política, que cabe a quem? Ao político, eleito. E isso, quem estava decidindo era a ANEEL, ou a proposta era a ANEEL que decida, porque a ANEEL era poder concedente é que decide, né? Se vai ou não construir uma nova hidrelétrica, se vai ou não desestatizar, e isso é uma decisão política. E decisão política não pode ser retirada do agente político. Isso é golpe eleitoral, pô. Então ele vai lá na ANEEL e fala o seguinte, ó, agência, vem cá, o negócio é o seguinte, o que é político, devolve, ok? Devolve lá para o Ministério. Agora, o que é técnico, continua com você.
Isto é, olha o que acontece depois dessa mudança. Quero construir Belo Monte. Decisão política. Veio lá a candidata Dilma Rousseff, na campanha eleitoral falou, quero construir Belo Monte. Ela foi eleita. Tem respaldo da população para construir. Claro que tem gente contra, mas democracia é isso. Se ela foi eleita dizendo que ia construir, ela tem respaldo, tem legitimidade para tomar essa decisão. Beleza. Tomou a decisão, presidente? Então acabou o seu papel. Sai daqui, acabou. O ato já foi tomado. Agora, como vai ser o edital de licitação? Como vai ser o contrato? Como vai ser o projeto básico? Se vai ter Lago Grande, Lago Pequeno, Lago em Escadinha, vai me desculpar, presidente. Esse problema não é teu. Você é político, não entende nada da matéria. Esse problema agora é da agência. Olha que perfeito. Cada um fazendo o que lhe cabe. Cada um no seu quadrado, né? Estão lembrados daquela coisa meio idiota? Cada um no seu quadrado. Olha só. O agente político fazendo o ato político. O agente técnico fazendo o ato técnico. Acabou, fim de papo. Tomou a decisão política, presidente? Beleza, manda para cá, que agora eu vou materializar tecnicamente essa decisão. Quem vai fazer o edital sou eu. Quem vai fazer o contrato sou eu, agência reguladora. Quem vai acompanhar o contrato sou eu. E já que eu tenho um mandato fixo, se o telefone vermelho tocar, eu vou atender cheio de moral. Olá, presidente. Oh, como vai o senhor? Me lembro do dia da minha escolha. Lhe agradeço, estou adorando o meu trabalho. O que o senhor quer, presidente? Olha, eu quero que você faça isso. Ih, presidente, isso não vai dar. Não vai dar. Ô, presidente, que isso? Isso é indecente. Não vou fazer isso, não. Isso é um absurdo, eu vou te exonerar. Não pode, presidente. Eu tenho mandato fixo. Criei um monstro. Isso acontece, presidente. Agora eu vou contar uma coisa para o senhor. O dia que o senhor me ligar e pedir uma coisa decente, eu faço na hora. Mas esse absurdo aí eu não vou fazer, não. Pronto. E aí você gera o que para o mercado? Segurança jurídica. Absurdamente na moda em concurso público. O princípio da segurança jurídica. Um mandato fixo para o técnico agir tecnicamente gera segurança jurídica. Evita a interferência política. O político fez o seu passo já, olha lá, vamos fazer a Belo Monte. Agora, como vai ser feito, isso é problema nosso aqui, não é mais teu, pô. Nós podemos até te ouvir, vamos fazer reunião, tudo bem. Vejam, não se esqueça uma coisa. A agência reguladora é governo, né? A gente não pode esquecer isso. Se a agência reguladora está na administração indireta, é claro que para o povão ela é governo. E não está errado, é governo mesmo. Claro que ela tem a sua autonomia, a sua liberdade de gestão técnica, mas ela tem que ter uma relação institucional com o governo, lógico, ela integra um governo. Então, ministro, vamos fazer reuniões, vamos ouvir a sua opinião, ministro, sem problema, mas a decisão é nossa, a decisão é técnica. Isso gera segurança jurídica também para o investidor. O investidor quer botar dinheirinho no Brasil, não quer? Vimos isso. Olha só, o Brasil é uma ilha de segurança. O Brasil está captando esses investimentos, não é isso? Se o Brasil está captando esses investimentos, é por quê? Porque ele está oferecendo segurança jurídica para o investidor. E que segurança jurídica é essa? Olha, eu vou investir naquele país, porque ali tem uma agência reguladora, formada por técnicos, blindada com mandato fixo, que vão exercer o controle do contrato como manda a lei. Eu não vou me submeter a um presidente populista, a um presidente maluco, que em época de eleição sobe no muro e fala, eu tenho aquilo roxo, olha só que surpresa, olha, pensei que era amarelo, né? Olha só que coisa idiota, né? Mas olha, quem manda aqui sou eu, ok? Olha só que beleza, quem manda aqui, esse empresário não manda no meu governo. Esse ano não tem reajuste de tarifa. E aí? Eu faço o quê com o equilíbrio econômico e financeiro do contrato? Eu rasgo um contrato, como criancinha, então não vou botar meu dinheiro naquele país, não sou maluco. Agora, num país que tem agência reguladora, que o técnico com mandato fixo acompanha o meu contrato, mesmo em ano de eleição, ele vai me dar o reajuste. Isso gera segurança jurídica. Por isso o Brasil é uma ilha de segurança jurídica hoje em dia. Lamentavelmente, nossos vizinhos estão ajudando, né? Você acha que tem segurança jurídica na Venezuela? Olha que beleza. O cara lá estatizou um supermercado, gente. Que isso é ridículo. Isso é uma coisa inaceitável, pô. Você acha que tem segurança jurídica na Bolívia? No Equador, na Argentina, que está maquiando o índice de inflação na cara de todo mundo. Está processando instituições financeiras que fazem avaliação do índice de inflação diferente do que o índice do governo. Então, pô, é claro. Olha, gente, tirando Chile e Colômbia, né, Chile, Colômbia e Brasil, o resto, sinceramente, na América Latina ainda está perdido, sem rumo. Então, pô, claro, olha o tamanho do Chile, da Colômbia perante o Brasil, pelo amor de Deus. Então o Brasil é uma ilha de investimento e graças à agência reguladora ele se constituiu dessa forma. Então, é perfeito, desde que a agência reguladora não faça ato político.
ela está devidamente no seu lugar. E aí o mandato fixo intercalado é bem-vindo. É bem-vindo, porque muda o presidente, a agência tem o seu rumo técnico. Não há mal nenhum. Então isso é que o Celso Antônio ainda não aceita. Mas se você insiste na colocação, e eu volto a colocar, se a agência reguladora se limita a fazer ato técnico, que é o que tem acontecido, então ela tem mais é que ter mandato fixo intercalado entre os chefes do executivo. Tem mais é que ter mesmo. Porque aí você passa a ter o quê? Uma estrutura administrativa que funciona independente do presidente de plantão. Não quero saber se o presidente é do PT, do PSDB, do PDT, não interessa, a máquina funciona com isenção, com técnicos, agindo tecnicamente, blindados de interferência política. É perfeito esse modelo. É interessantíssimo. Vejam, se a agência reguladora funciona ou não, aí é outra história também. Eu estou trazendo que o modelo é interessante, privilegia a técnica, privilegia o quê? A segurança jurídica. Se mandato fixo protege alguém também, é outra história. E não protege coisa nenhuma, a gente sabe disso. País dos dossiês, gente. País do dossiê, todo mundo tem teto de vidro em país cuja carga tributária é insuportável. Todo mundo tem. Por isso que é o país do dossiê. E aí? Você liga lá para o presidente da agência reguladora e fala, entrega seu mandato. Não entrego não, presidente. Ah, não vai entregar? Ah, muito bem. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca mais te nomeio para nada. Opa, peraí, presidente, agora o senhor falou diferente, peraí, eu vivo disso, eu sou profissional de cargo em comissão, não faz isso comigo não. Ah, então vamos jantar? Pronto, é isso, vamos jantar, vamos lá no jantar e pronto. Estão lembrados da reformulação da ANAC? Estão lembrados que o ministro Nelson Jobim pediu para os diretores da ANAC entregarem os seus cargos? E eles, teve um tal de Zoanazzi, falou que só ia sair de lá no último dia de mandato. Olha, eu comecei a rir, eu falei, não se fala isso, que isso? Eu levei para a sala de aula, me lembro. Olha, gente, quem acha que ele vai ficar no último dia de mandato? Ninguém achou que ele ia ficar. E olha que ele tem mandato fixo, hein? E aí? O que fizeram com ele? Eu não sei, eu sei que ele entregou o mandato em 2 semanas. E aí? O que fizeram com ele? Vamos jantar, seu Zoanac. Oh, como vai? Tudo bem? Olha, deu trabalho, ele ia trazer lá no final do arquivo. Olha, tá aqui a sua pasta, vamos ver quem é você. Olha só, criança pequena, bonitinha, olha lá peladinho, que lindo, né? Deixa eu virar a página. Olha, criança grande, peladinho também, que lindo. Olha quanta gente, olha, todo mundo pelado. Meu Deus, é tudo homem. Gente. Não, que isso. Sem preconceito, que isso. Sempre, atenção, por favor, é hipotético exemplo, ok? Por favor, a não ser as preferências sexuais lá do tal Zoanac. Apenas cito que é uma entidade pública e o nome é público, ok? Muito bem, e aí? E o senhor quer que essa foto vá para o outdoor em frente à agência reguladora? E então, esse sorrisão bonito aqui, e aí, Ellen, o que você acha? Olha, eu sei que essa história de preconceito, né, a gente sabe que todo mundo tem, né? A pessoa fala que não tem, né? Mas tem. Então, e aí, vai entregar o cargo ou não vai, meu querido? Ele entregou o cargo. Não sei qual foi o mecanismo de pressão, pô. Mas todo mundo tem teto de vidro. Sabe qual é o meu? Eu sou dedicação exclusiva da Universidade Federal. Vejam bem, se eu sou dedicação exclusiva, eu estou fazendo o que aqui? Olha meu teto de vidro. É isso, eu estou fazendo o que aqui? Eu digo, estou sobrevivendo, estado de necessidade. Eu sou dedicação exclusiva, ganho R$3.200, pô. Tenho meu contra-choque aqui, se quiser eu mostro, pô. R$3.200, estou fazendo o que aqui? Estou sobrevivendo, pô. É isso. E se o dia alguém me encostar na parede, eu faço o quê? Eu peço licença, eu não sou besta, largar não largo. Não é nada, não é nada, não é nada mesmo, mas é o único nada que eu tenho. Não vou largar, pô. Eu vou pedir licença para particular para ver se esquecem o Luiz por 3 anos. De repente eu volto silenciosamente e tal. Mas você está aqui? Não, estou só visitando e tal. Estou matando a saudade dos colegas. Mas você está indo para a sala de aula? Não, vou falar com alguns alunos e tal. Pô, o cara está dando aula, hein? Está dando aula em outros lugares? Com certeza, continuarei. Esse é o meu teto de vidro. Todo mundo tem teto de vidro, pô. Tem uns que querem expor e outros não. Eu exponho o meu sem problema nenhum. Até porque se me encostarem na parede eu saio. E ainda digo mais, azar de vocês, cara. Porque eu sou bom, dou aula e não falto. A faculdade vai perder um bom professor, pô. Acabou, fim de papo. Sei o meu valor, ok? Eu me amo, lógico. Você acha que eu vou falar mal? Eu sou uma porcaria, por isso que eu não venho? Não vou, pô. Então é isso aí, você tem que começar a fazer isso. Se você se ama, esse é o primeiro passo. O outro é passar na prova, vai ficar mais fácil se você se amar e levar fé na sua estrela, ok? Então, vejam, é isso. Eu não sei. Então lembraram de uma tal de Denise alguma coisa, eu me lembrei do primeiro nome dela. A presidente da ANAC. Caiu aquele avião lá em Manaus. 2 dias depois ela foi numa festa de casamento. E ela fez o que na festa de casamento, gente? Fumou charuto e bebeu uísque. Se divertiu, claro, pô. Aí o Globo, aí ajudando o governo nessa hora, né, a agência oficial, primeira página do jornal. A tal Denise não sei o quê,
tô fumando charutão assim, dando aquela risada e tal. E logo abaixo, parentes chorando, as vítimas e tal. Olha só que beleza. Olha só, dona Denise, olha só. Peraí, você quer o quê que eu falo no casamento? Para o casamento, vamos fazer um minuto de silêncio pelas vítimas. Vamos lá, todo mundo com cara de choro. Vai agora, tira as fotos aí. Não vou fazer isso, pô, pelo amor de Deus. Também não vou deixar de ir ao casamento, pô, é parente. O que é isso? O avião caiu, pô. Mas enfim, olha só, a pressão que fizeram nela, entregou o mandato. Ela também disse que não ia entregar o mandato. Ficou toda chorosa, triste, foi na CPI falar mal do governo, estão lembrados? Olha só, então mandato fixo e nada é a mesma coisa, gente. Agora, esse argumento e nada é a mesma coisa é um argumento político e na prova não vale. Na prova é o argumento jurídico. Mandato fixo gera segurança jurídica, ok? É isso. Mandato fixo gera segurança jurídica, evita que o executivo interfira na atuação da agência reguladora. Acabou, é isso que você vai falar, é isso que eles querem ouvir. De fato não vale nada, mas de direito vale que é uma beleza. E está funcionando, gente. O Brasil é uma ilha de segurança jurídica. E a agência reguladora, sem dúvida nenhuma, é um desses argumentos. Ok? Muito bem. Ainda em relação ao mandato fixo, é bom lembrar que aquela lei geral que eu falei na aula passada, que regula recursos humanos nas agências reguladoras, 9986 de 2000, ela traz uma preocupação com o que acontecerá com o ex-dirigente, conselheiro, ou o nome que se dê, cada uma dá o seu nome, da agência reguladora quando acabar o seu mandato. Veja só, qual é a empresa da indústria do petróleo que não gostaria de convidar para ser seu diretor o ex-presidente da ANP? Você não acha que é bem tentador? O cara conhece todo mundo lá dentro. Quem sabe muitos lá dentro lhe devem favores, né? Pô, o cara é presidente, pode quebrar o galho de muita gente e tal, né? Olha só que beleza. Ele tem informações estratégicas, o cara presidiu a Agência Nacional do Petróleo. Termina o mandato dele, o que eu faço? Vem administrar aqui a minha empresa, pô. Eu sou especialista na área, pô. Vem pra cá. E é claro que ele vai, pô. Só que para evitar que ele traga informações estratégicas, a 9986 de 2000, no artigo 8º, cria a chamada quarentena. Olha o artigo 8º. O ex-dirigente fica impedido para exercício de atividade ou de prestar qualquer serviço no setor regulado pela respectiva agência por um período de 4 meses, contados da exoneração ou do término do mandato. Atenção, prazo mínimo, 4 meses. Nada impede, e é extremamente comum você encontrar, que as leis específicas das agências reguladoras aumente este lapso temporal. Tenho visto por aí uma média de 1 ano de quarentena. Agora vejam, se eu deixo esse profissional 1 ano na geladeira, é claro que eu tenho que pagar por isso, né? Como é que ele vai se sustentar? Né? Então olha só o artigo 8º, no seu parágrafo 2º. Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus à remuneração compensatória, equivalente a cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes. Foi bem amplo. Então eu diria o seguinte, se ele tem motorista e carro oficial, vai continuar com esse período com motorista e carro oficial. Vai continuar recebendo a mesmíssima coisa, porém sem poder trabalhar para ninguém. Veja só, você não acha isso um tanto quanto inútil? Especialmente se a decisão política foi retirada da agência. Quem tem que ter quarentena é ministro. Quem tem que ter quarentena é presidente. Pô. A agência faz ato técnico. Tudo bem, não vou negar, ela tem acesso a informações estratégicas. Então tá bom, deixa aí a quarentena. Agora eu vou te perguntar uma coisa. É feio o que eu vou falar, mas vamos lá, pior cega que não quer ver, né? Quantas vezes você já não fez, ou já viu fazer, o seguinte, o cara é demitido, arruma um novo emprego, e vira para o novo empregador e fala assim, olha, não assina minha carteira de trabalho agora não, porque aí eu fico com o seguro-desemprego e o vencimento dessa nova função. Você não tem os encargos sociais ao longo desse período e me avalia se eu sou bom ou não. Terminado o seguro-desemprego, só assina minha carteira. Olha que beleza, quem é que nunca fez isso? Ou nunca ouviu falar que fazem isso? Bom, se eu fosse o empregador, eu falo, meu irmão, tu já está sendo mandado embora aqui. Pilantra eu já sei que o senhor é, né? Quer dizer, você está metendo a mão no governo, pode meter a mão no meu caixa aqui a hora que for, tchau e benção. Mas infelizmente tem muito empresário que, óbvio, tá, menos encargos sociais por esse período, né?
Aliás, eu sou mais esperto que você, meu amigo. Quando eu terminar o seu seguro-desemprego, eu te mando embora sem pagar chonga nenhuma e arrumo outro otário que pensa que vai se dar bem. Quer dizer, é um mundo de cada um se mordendo, né? A verdade é essa. Mas enfim, e aí? Eu termino o meu mandato fixo na agência reguladora, saio para jantar com a empresa petrolífera e falo o seguinte, olha, tô nessa, viu? Só não posso sentar aí durante um ano, tá? Então, olha só, tá indo aqui o meu braço direito, esquerdo, direito do meio e tal. Daqui esse cara aqui faz tudo que eu mando. Esse é o atual diretor. Ele já está com todas as informações. Qualquer coisa ele me liga aqui, celular direto e tal, rádio, ele mexe em qualquer lugar, ok? E eu, teoricamente, não estou aí. Mas, de fato, estou. E aí eu ainda fico com o meu vencimento na quarentena e ainda recebo de vocês aqui indiretamente. Quer dizer, então, é meio folclore isso, né? É meio papo furado. É aquela história, a ética é de cada um mesmo. Então, paciência, tem que acreditar nisso. Que se ele está no serviço público, ele passou por um crivo, né? Ele tem uma certa moralidade que provavelmente ele queira respeitar e manter. Mas, fazer o quê? A ideia é que a quarentena existe. Agora, atenção. Até hoje eu só vi José dos Santos Carvalho Filho falar algo que é o inverso da quarentena. Veja só, a paranoia da quarentena qual é? Que você saia da agência e vá para o mercado. Agora existe uma outra paranoia, que você saia do mercado e vá para a agência. E aí o mercado bota a agência no bolso. Claro, quem é que eu vou nomear para dirigir uma agência reguladora? Alguém da área, né? Lógico. Agência reguladora do petróleo, eu vou botar quem lá? Né? Alguém que conheça a matéria petróleo. Quem conhece petróleo está no setor, está na área. Então, é óbvio que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar uma mescla, né? Vou pegar, sim, representantes das empresas petrolíferas para sentar aqui. Mas vou pegar também um acadêmico, vou pegar também um agente político, vou pegar alguém de uma associação civil, eu vou tentar mesclar isso. Então eu tenho que evitar o quê? Que o mercado capture a agência reguladora. Estão chamando isso de teoria da captura. Teoria da captura, o que é? É o governo evitar que o mercado nomeie a grande maioria dos dirigentes da agência reguladora. E com isso, domine a agência reguladora. Ela fique subserviente ao mercado. E aí também não adianta nada, né? Mesmo que blindado para o mandato fixo, eles tiveram uma força enorme nas nomeações. Mas eu queria deixá-los calmos e tranquilos que isso jamais vai acontecer. Jamais vai acontecer, por quê? Porque a lei nos fala que a escolha daquele que ingressará na agência reguladora será feita pelo presidente da República e esta pessoa será aprovada pelo um dos órgãos mais éticos e morais que o país tem, Senado Federal. Então podemos dormir tranquilos que certamente teremos uma total isenção na defesa do interesse público. O presidente escolhe e o Senado Federal, através do seu crivo sério, né, honesto e ético, fará a atuação que todos nós esperamos, evitando que o mercado capture a agência. Isso está no artigo 5º da 9986 de 2000. O presidente escolherá o brasileiro de reputação ilibada e formação universitária e elevado conceito no campo da especialidade, que passará pelo crivo do Senado Federal. Artigo 5º da 9986 de 2000. Aí, tanto o presidente quanto o Senado evitarão, né, que o mercado capture a agência reguladora. Tá legal? Quer dizer, então estão aí as colocações referentes à agência reguladora e o poder executivo. E em especial destacando a característica do mandato fixo, que hoje não há mais resistência quanto a ele, salvo o Celso Antônio, que ainda insiste em informar a inconstitucionalidade do mandato fixo. Hoje a doutrina, enxergando que a agência se limita a ato técnico, realmente vem aceitando o mandato fixo, achando até operacional e interessante. Muito bem, vamos avançar e analisar agora a agência reguladora e o poder legislativo. E vamos entrar numa das áreas mais importantes do tema, a agência reguladora. A agência vai regulamentar o mercado. A agência vai criar normas para o mercado. A questão é poder normativo da agência reguladora. E todos sabemos, né? Ela optou pelo ato administrativo normativo de resolução. As resoluções das agências reguladoras podem criar direitos e obrigações para terceiros? A resposta é afirmativa. As resoluções das agências reguladoras podem criar
direitos e obrigações para terceiros. Devem, sob pena de nada, e ser a mesma coisa, né? Não tem cabimento. Claro que pode, elas estão lá para isso. Porém, vejam, num contexto de Constituição de 88, onde a doutrina entendeu, não é pacífico, ok? Mas a doutrina entendeu que aquele tal decreto autônomo independente morreu, como depois da morte do decreto autônomo independente, eu crio uma resolução autônoma e independente. O executivo não pode legislar, gente. Legislar é competência do legislativo, pô. Acabou isso. E quando achávamos que isso já estava resolvido, eles me criam agora uma agência reguladora e atribuam a ela poder normativo. Isso está errado, pô. Isso não pode. E aí soou muito mal também à época. Hoje, ninguém mais critica. Hoje, ninguém mais critica. Pelo contrário, entende-se que realmente a agência reguladora tem poder de legislar e entra em ação a tal deslegalização, para justificar esse poder normativo da agência reguladora. Gostaria de chamar a sua atenção para a seguinte lembrança. Quando eu falo aqui decreto autônomo e independente, estou me referindo da seguinte figura. Presidente da República, isso antes de 88, hein? Presidente da República, na omissão do poder legislativo em regulamentar a matéria, pegava caneta e papel, fazia um decreto e publicava, gerando direitos e obrigações para terceiros. Efeito externo, gerando direitos e obrigações para terceiros via decreto, porque o legislativo não fez o trabalho dele. A emenda número 1 de 69 não fechava a porta para isso. Então, era o conhecido decreto autônomo independente. O legislativo não fez nada, o presidente assume, faz um decreto e substitui a lei, pô. Cria direitos e obrigações para terceiros via decreto. Havia essa possibilidade. Com a nova Constituição não há mais. Com a nova Constituição, o decreto autônomo independente morre, a emenda 32 não resgata coisa nenhuma, ele continua falecido. E posso trazer 3 artigos constitucionais para provar que o decreto autônomo independente morreu. Primeiro, está lá no ADCT de nossa Constituição. É o artigo 25, inciso 1º. Olha o 25. Ficam revogados, a partir de 180 dias da promulgação da Constituição, sujeito esse prazo à prorrogação por lei, que eu saiba não foi prorrogado, e mesmo que tenha sido já era, né? Todos os dispositivos legais, olha que radical, hein? 25 do ADCT. Todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional. Em especial, ou especialmente, no que tange a 1, ação normativa. Olha que radical. O 25 do ADCT está dizendo que estão revogados todo e qualquer ato que atribua ao Executivo o que cabe ao Legislativo. E olha, ainda pontua, em especial, inciso 1º, ação normativa. Então você pega esse seu decreto autônomo independente e arquiva. Vai ficar para a história. Não cabe mais, pô. Porque decreto autônomo independente é legislar. É ação normativa. É substituir o legislativo. E não pode mais. Acabou. Tá bom, toma aí 180 dias a mais. Divirta-se a valer. Tem 180 dias para fazer os últimos decretos autônomos independentes. É isso, pô. Então morreu. E que mais? Além do 25, inciso 1º, você pode trazer o 84, inciso 4º. Artigo 84, compete ao presidente, por similaridade, compete ao governador e prefeito. Inciso 4º, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos, agora olha lá, a frase final, para sua fiel execução. Opa, decreto então, para fiel execução da lei. Decreto não substitui mais lei nenhuma. Decreto é para regulamentar a lei, para fiel execução da lei. E mais, não gostou, executivo? O problema é seu, está na Constituição, não pode mais fazer. Vai botar as asinhas de fora? Vai fazer decreto autônomo independente pós-88? Como eu sei que o senhor é pilantra e vai querer fazer, ok? Olha só, 49, inciso 5º. Olha o 49,
inciso 5º de nossa Constituição. É competência exclusiva do Congresso Nacional. 5º, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Então, se você insistir com decreto autônomo e independente, eu vou lá e susto. Eu, Congresso Nacional. Atenção, sustar é algo menos do que anular. Sempre bom lembrar isso, ok? Anular, o ato desaparece, sai do mundo jurídico. Sustar, o ato continua lá, porém não produz efeitos, tá? Então, sustar é algo menos que anular. Você paralisa os efeitos do ato administrativo, ele não desaparece, ok? Muito bem. Então, esses 3 artigos mostram o quê? Que morreu o decreto autônomo e independente. Que o Executivo, quando for normatizar, se limita a regulamentar a lei. Só que não é isso que a agência reguladora faz, pô. A agência reguladora cria direitos e obrigações para terceiros, envolvidos no setor regulado. Volta e meia você liga lá o Jornal Nacional Show da nossa amada quarentona Rede Globo e vê agentes da ANP lacrando uma bomba de gasolina, de um posto de gasolina, que está em desacordo com as resoluções da agência. Olha que beleza! Desacordo com as resoluções da agência. Aí a reportagem mostra lá o gerente desesperado, mas que absurdo e tal, como é que pode fechar o meu posto de gasolina? Olha, eu não sou formado em direito, mas na minha época eu tive aula de moral e cívica. Não sei se lembram disso, eu tive moral e cívica e tal, meu lado idoso e tal. Depois virou OSPB, também tive OSPB. E me ensinaram que os heróis da nação tinham estrela nos ombros e tal, porque aquele período preocupante da história brasileira e tal. E foi isso mesmo, né? E tal. E lá ensinaram os 3 poderes da República. Lá me ensinaram uma frase, como é que é a frase? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aí os caras estão fechando meu posto de gasolina por nome, como é que é o nome do negócio? Resolução da ANP. O que é isso? Não pode. Só lei pode fazer isso. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Pode. E essa resolução não é a mesma coisa que o decreto autônomo independente. Por quê? Porque o decreto autônomo independente usurpava a competência do legislativo. E a competência do legislativo é política. O ato normativo da agência reguladora não é político. Por isso ele não está usurpando competência do legislativo. O ato da agência reguladora é técnico. E não é competência do legislativo, porque ele não é técnico. A competência do legislativo é ser político. E isso o decreto autônomo independente fazia, quando podia. Pós-88 não pode mais, nem a agência reguladora. A agência reguladora não pode criar uma resolução política. Não pode. O que é uma resolução política? É um critério subjetivo que vem organizar a sociedade. Não, peraí, está indo além. Isso não é sua atribuição. A sua resolução é uma resolução técnica, para regulamentar um problema técnico. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Quanto de álcool eu posso misturar a gasolina para o motor a gasolina funcionar? E aí? Isso é uma decisão política? Certamente que não, pelo amor de Deus. Temos critérios técnicos para isso. Pois é, vai deixar o legislativo decidir? Olha que beleza. O que o legislativo vai decidir? Vai chegar a bancada dos usineiros, querendo vender álcool de qualquer maneira, chama lá o seu representante, o cara é bom, ele é Jedi, tem o dom da voz, né? Não é à toa que ele é um agente político, sobe lá na tribuna, meu amigo, e defenda 50% de álcool, 50% de gasolina. É isso. Deixa comigo, eu vou lá para a tribuna e falo, e viva o meio ambiente. Ele agradece colocar álcool na gasolina, aquela alegria, pá, solta a pomba branca, aquela pomba branca no plenário, joga N ao fundo, e todo mundo, viva o meio ambiente, aquela alegria toda, e você feliz, voto nesse homem o resto da minha vida, que lindo e tal. Aí chega em casa e liga o seu carro, a gasolina, vai xingar qualquer um, menos esse pilantra, que estava lá defendendo o interesse de poucos em detrimento do interesse de todos. Por isso, graças a Deus, não é mais ele, agente político, que decide isso. É a ANP. São os técnicos da ANP. Chama os técnicos aí, meu irmão, quanto é que eu posso misturar aí? Olha, no máximo 23%, senão o negócio não funciona. Então, 23%, acabou. Fim de papo. Veja, isso é um ato técnico. Isso não é um ato político, gente. Por isso, esse ato normativo da agência reguladora não está usurpando competência do legislativo. Não está resgatando o decreto autônomo independente. Porque ele não está legislando subjetivamente, politicamente, está legislando tecnicamente. Isso que é interessante frisar. E se é uma legislação técnica, graças a Deus, quem está fazendo é o técnico, e não o político, pô. Essa que é a ideia. Por isso, há também hoje já essa aceitação
de que o ato da agência reguladora, mesmo que tenha efeito externo, tem sim um efeito externo. Gera sim direitos e obrigações para terceiros, mas para terceiros envolvidos no setor, que são obrigados a cumprir as regras técnicas da agência. Nenhuma regra política criada por ela. Porque se criar uma regra política, aí está usurpando competência do legislativo. E para dar nome a esse poder normativo da agência reguladora, o professor Diogo de Figueiredo, no trabalho citado há pouco, Direito da Regulação, editora Renovar, traz da Espanha uma tese chamada deslegalização. E introduz no Brasil dizendo o seguinte: olha, o Brasil hoje tem 3 formas de delegação, atenção, legislativa. Não estou falando delegação do direito administrativo, delegação de ato administrativo. É mais do que isso. É delegação legislativa. Nós temos no Brasil 3 delegações legislativas. 2 tradicionais. Então vamos lá pontuar essa lição do Diogo de Figueiredo. Olha, isso é até mais direito constitucional do que administrativo, ok? Já que fala de legislação, ato legislativo. Mas vamos lá. Primeira delegação legislativa. A delegação receptícia. A delegação receptícia é feita através da lei delegada. A lei delegada está aí, né? Recepcionada pela Constituição de 88. Delegação receptícia. A lei delegada. A última lei delegada foi no governo Collor. O governo Collor chegou a fazer uma lei delegada. Em âmbito federal não vejo mais desde então. Mas lembro que em Minas e São Paulo, quem está nos assistindo aí de Minas e São Paulo pode confirmar isso, o governo Serra e o governo Aécio, e diga-se passagem, os dois fizeram seus sucessores, né? Trabalharam recentemente com leis delegadas. A Assembleia Legislativa de seus estados deram ao Executivo várias atribuições via lei delegada. Quer dizer, é um tema recente. É um tema de momento. E olha, gente, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo é o maior estado da federação, pô. Minas Gerais, um dos grandes estados. Colégio eleitoral, então, violento, imenso. Quer dizer, então percebam que não é um qualquer exemplo. Minas e São Paulo. Então, eu te pergunto, se numa prova de constitucional, algum professor lhe perguntar assim, um examinador lhe perguntar assim, fale da lei delegada, e aí? Você vai saber falar alguma coisa? Olha, eu acho que eu não saberia, não. Eu também não sei isso, não estudo, não é minha matéria, né? Lei delegada é direito constitucional, pô. Não é minha matéria. Mas olha, fiquem atentos. Porque se Minas e São Paulo estão usando, eu acredito que os sucessores continuam tendo o mesmo paradigma, então é um tema de momento. Não é uma coisa tão antiga assim como é na União. E aí, o que você falaria sobre lei delegada? Olha, aquela que o Executivo recebe do Legislativo. Bom, até aí tudo bem, está escrito, né? Quer mais? E aí? Então, eu acho que é necessário, no direito constitucional, você ter um estudo sobre lei delegada. Primeira delegação legislativa, amparada pela Constituição, lei delegada, chamada delegação receptícia. Segunda delegação legislativa, também extremamente aceita no direito brasileiro, a chamada delegação por remissão. A delegação por remissão é o decreto regulamentar. Tradicional, né? O decreto existe para regulamentar a lei. Está lá no 84, inciso 4º, para fiel execução da lei. Delegação legislativa por remissão, decreto regulamentar. Terceira delegação legislativa, deslegalização. Terceira delegação legislativa, deslegalização. É o poder legislativo percebendo que certas decisões técnicas, que certas normas técnicas não devem ser feitas pelo legislativo, que não tem o cabedal, o conhecimento para tal. Então o próprio legislativo reconhece essa sua deficiência e faz, olha o nome da delegação, deslegalização. Vamos deslegalizar certos temas. E empurrar esses temas para resoluções de agências reguladoras formadas por quem entende da matéria. Passa a bola para eles. Essa é a ideia da deslegalização. Agora avisa eles lá que eles têm limite.
A deslegalização está dando poder para a agência reguladora criar a norma, mas a norma técnica, porque a norma política nos cabe. Então, a deslegalização também pode ser chamada, e eu gosto da expressão, no meu entender sinônimo, despolitização. Eu estou despolitizando um tema técnico, e eu acho que todos temos a ganhar com isso. Despolitizando um tema técnico. Isso é bem-vindo, porque não tem que ter política numa decisão, tem que ser técnica. Pô. Entrega para o técnico que ele vai decidir. E percebam, gente, nesse contexto de deslegalização, empurrar a decisão para o técnico criar a norma, é óbvio que é muito mais seguro. Porque percebam, é claro que o agente político, como há pouco falei, através do lobby, né, ele pode perfeitamente, né, ser chamado para jantar, né, liga e pergunta, é cuecão ou meião? Olha, vai com os dois, que esse jantar é show de bola. E ele volta de lá todo empolgado, defendendo teses estranhas e tal, né? Mas ele é Jedi, ele tem o dom da voz, ele te convence, ok? Então é claro que é mais fácil corromper o agente político do que corromper um técnico. Mas é claro que eu posso corromper o técnico também. Eu posso chamá-lo para jantar, não posso? E aí, técnico, vamos jantar? Olha que beleza. Opa, ouvi falar que esse jantar é bom, vamos jantar. E aí? Só que veja só, corromper o técnico é muito mais difícil do que corromper o agente político. Por quê? Porque o técnico ele vai ter que trazer uma motivação técnica da sua decisão. E aí é barbada. Você não pode inventar. Você não pode criar uma coisa nova. Porque existem outros técnicos. Você não é o único, meu amigo. Tomou uma decisão técnica que foge à lógica da matéria, chama outro técnico aí. Meu irmão, o que você acha dessa decisão? Ele, nossa, que galáxia que esse cara se formou. Nossa, isso não existe. Pô, meu irmão, escreve isso aí no papel, que era isso que eu queria ouvir. Pronto. Teoria dos motivos determinantes. Eu vou lá e anulo o ato do técnico. Quer dizer, corromper o técnico, claro que é possível. Todo mundo tem seu preço. Essa frase não é famosa? Todo mundo tem seu preço. Eu não sei qual é o meu, até porque quem é que quer comprar um professor? Não é ninguém, né? Quer dizer, então, certamente, não tenho a menor ideia quanto estou custando e tal. A mala nunca se abriu para mim, aquela mala cheia de... Uau, que beleza! Não sei se eu pegaria, não sei. Né? Falar em ética e moralidade é muito fácil olhando de fora. Quando você está lá, o negócio fica diferente. Imagina o Natal chegando, 13º para pagar, o cara abre aquela mala cheia de argumentos palpáveis em espécie e tal, né? E aí, você não pegaria? Não sei, eu não sei, nunca se abriu para mim. Mas enfim, para o técnico pegar, ele tem que se rebolar, porque ele vai ter que dar uma motivação técnica. E se ele inventar algo, ele dança, porque eu chamo outro técnico, confronto e provo que isso não existe. Por isso que eu gero, sim, segurança jurídica com a deslegalização. Porque eu sei que quem vai fazer a norma é um técnico. E esse técnico não pode viajar, inventar, para atender interesses outros que não o interesse da coletividade. Por isso esse ato vem sendo muito bem aplaudido. E aceito, diga-se de passagem. E mais, o ato técnico da agência reguladora, a doutrina vem chamando também de discricionariedade técnica. Discricionariedade técnica. Olha, pegar a discricionariedade e a dividir em dois tipos. A política, que é aquilo que tudo que você já estudou sobre discricionariedade no direito administrativo. Aquela história de conveniência, oportunidade, critério subjetivo, hoje ela se chama discricionariedade política. Não fale só discricionariedade que está sendo incompleto. Ok? Hoje você tem que falar discricionariedade qual, meu amigo? A política ou a técnica? Se for feita pelo gestor público, critério subjetivo, conveniência, oportunidade, é a política, ok? Se for feita pela agência reguladora, é a técnica. Porque a agência reguladora pode ter alternativas técnicas e optar por uma delas. Vou te dar um exemplo. Estão lembrados que há pouco tempo foi definido no Brasil a TV de alta definição? TV de alta definição do Brasil? Estão lembrados que tinha tecnologia japonesa, europeia e americana? Olha lá, olha a discricionariedade aí. Eu tinha 3 tecnologias, optamos pela japonesa. Agora, bota aí no papel. Eu quero saber por quê. E um dos maiores argumentos, extremamente simples, é a mais barata. É a mais barata, pô. Povão miserável. A maior instituição desse país chama-se Rede Globo. A mais amada de todos. E passa na televisão. Eu não posso privar o povão de ter acesso, né, à nossa maior instituição, que é a Rede Globo. Então, meu amigo, é a mais barata. Foi o argumento mais importante da escolha da TV de alta definição. É isso. Então, houve uma discricionariedade? Pô, houve. Mas técnica, porque foi acompanhada de uma justificativa técnica. E olha, esse assunto é emblemático, porque mostra muito bem a importância da deslegalização. Não sei se estão lembrados? Antes
da definição? Logo no primeiro ano do governo Lula, o governo Lula nomeou para ministro das Telecomunicações o nosso eterno deputado federal Miro Teixeira. Eu acho que entra mandato e sai mandato, Miro Teixeira se mantém deputado federal. E o Miro Teixeira ficou pouco tempo, acho que ficou 1 ano e meio só no governo, como ministro das Telecomunicações. Aí teve uma palestra aqui no Rio de Janeiro, no BNDES, exatamente questionando TV de alta definição, e chamaram o ministro para abrir a palestra. E o ministro Miro Teixeira, na dele, agente político, ao abrir a palestra, começou a falar, e de repente chamou a atenção de todo mundo falando: sabem qual vai ser a tecnologia adotada no Brasil? Aquele silêncio, nossa, ele vai revelar qual vai ser? Não vai ser a europeia. Não vai ser europeia. Não vai ser americana. Pô, então vai ser a japonesa? Também não vai ser a japonesa. Peraí, não vai ser nenhuma das três? Nenhuma das três. Sabe qual será? A tecnologia brasileira. Viva o Brasil! Toca o hino nacional. Aquela emoção. Brasil, Brasil, é isso aí, vai ser a brasileira. E o povão gostou tanto que ele se empolgou mais ainda e falou: e mais? Vamos ganhar a América Latina! Solta o hino de novo. Aquela emoção. Porra, saiu de lá todo mundo com a camisa do Brasil, feliz da vida, bota nisso no resto da vida. Só que ao acabar a palestra, os técnicos se entreolharam. Você conhece tecnologia brasileira? Não, eu nunca vi. Pô, mas eu sou bom pra caramba, mas eu nunca vi estudo nenhum. Pois é, enfim. Nós temos capacidade de fazer, temos. A gente exporta técnica para o mundo inteiro. Mas não tem tecnologia brasileira, pô. Como é que ele fala isso? Porque ele não tem compromisso com a técnica. Ele é político, pô. Ele deu o show dele. Arrematou lá milhões de eleitores naquele dia. Perfeito, eu faria a mesma coisa e você também. Porque é o agente político. Agora, olha atenção. Graças a Deus não é ele que escolhe. Pronto, é isso. É o técnico. Não quero saber o que você quer, agente político. Eu quero saber o que é o melhor para o país dentro de uma margem de escolha técnica. Daí o nome discricionariedade técnica. Ok? Então esse é o contexto da discricionariedade técnica. Dessa liberdade de decisão que a agência tem, mas contida pela decisão técnica. Extrapolou a decisão técnica, está usurpando a competência do legislativo. Aí a agência está agindo ilegalmente. Agora, normatizar tecnicamente, tem nada de errado. Pelo contrário, cabe a ela fazer. Ok? Por isso eu insisto, também não tem mais grilo nenhum com o poder normativo da agência reguladora. Tá legal? Muito bem. Por fim, controle jurisdicional do ato da agência reguladora. Controle jurisdicional do ato da agência reguladora. Olha, se o Poder Judiciário pode controlar o ato do presidente da República, pelo amor de Deus, né? Claro que ele vai controlar o ato de uma agência. Não interessa o nome que você queira dar, pô. Vai controlar o ato de uma autarquia, entidade da indireta. Agora, é claro que ao controlar o ato de uma agência reguladora, nós temos que tomar alguns cuidados. Especialmente o normativo, né? O ato administrativo normativo da agência reguladora. Pergunta: você acha que um magistrado saberá mais do que um conselho de uma agência de energia elétrica sobre um tema técnico? Certamente que não. Nem que ele chame um perito. Tá bom, será que um perito de confiança do magistrado saberá mais do que um conselho que comanda uma agência reguladora? Também é muito pouco provável. Então veja só, resposta para fins de concurso público. Se eu tenho jurisdição una ou única, é claro que qualquer ato administrativo estará sujeito ao controle do Poder Judiciário. Ponto. Isso não tenha dúvida. A questão cresce até onde o Judiciário pode ir nesse controle. Essa é que é a questão. Até onde ele pode ir nesse controle. E aí, eu traria uma expressão do saudoso Eli Lopes Meireles. O grande Eli Lopes Meireles, um dos maiores autores que nós tivemos no direito público brasileiro. E o Eli Lopes Meireles, lamentavelmente, faleceu em 90, antes das agências reguladoras. Adoraria ver a posição de Eli sobre o tema. Mas, enfim, Eli Lopes Meireles usava uma expressão chamada órgãos quase judiciais. Órgãos que o Poder Judiciário, quando apreciava uma questão, porque poder pode, jurisdição una ou única, o Judiciário normalmente falava assim: peraí, se aqueles técnicos lá falaram isso, quem sou eu para discordar? Improcedência na ação. Daí a ideia de órgãos quase judiciais, onde o Poder Judiciário olhava as decisões e considerava praticamente uns pareceres técnicos, em razão,
podemos falar assim, do princípio da deferência, né? O cara é formado lá, tem mega pós-graduação em sábado por correspondência na Transilvânia e tal, cheio de carimbo lá no currículo dele, o que é isso? Aqui eu imagino, não vou discordar não. Enfim, desculpe, mas amém, toma aí, o ato é mantido. Desses órgãos quase judiciais, exemplos de Eli Lopes Meireles: Tribunal de Contas, Tribunal Marítimo e Conselho de Contribuintes. Todos esses três são órgãos administrativos, todos esses três podem ser os seus atos revistos pelo Poder Judiciário. Mas todos esses três, como é raro você encontrar o Poder Judiciário alterando os seus atos. Por quê? Porque são especialistas, pô, que entendem da matéria melhor do que qualquer magistrado. Então, quando o assunto chega lá, normalmente, princípio da deferência, o cara é técnico, especialista, não sou eu que vou questionar isso, improcedência em qualquer ação, acompanho a manifestação do governo. Creio eu que as agências reguladoras entrarão nesse time, órgãos quase judiciais. Olha, já entrou nesse time o CAD, o Conselho Ativo de Defesa Econômica. Até porque o Eli morreu em 90, o CAD só virou autarquia em 94. Chegamos até a mencionar isso aqui, né, quando eu trouxe o porquê que eu crio uma autarquia. Então ele não colocava o CAD porque o CAD era um mero órgão público e não funcionava, ok? Agora, penso eu então que além desse rol de Eli, Tribunal de Contas, Tribunal Marítimo, Conselho de Contribuintes, podemos trazer o CAD e todas as agências reguladoras, porque são formadas por técnicos que dificilmente um magistrado entenderá mais do que a sua decisão. Agora, dentro desse contexto de revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, eu chamaria atenção para outro detalhe, né? Para o ato vinculado e para o ato discricionário, né? É claro que a agência reguladora, ela faz uma montanha de atos, né? Ela não faz só ato normativo. A agência reguladora faz licitação para comprar bens, para serviços. A agência reguladora faz concurso público para contratar pessoal. Então ela não faz só ato normativo. Ela tem vários atos administrativos no seu dia a dia. Claro que todos podem ser controlados pelo judiciário. Então acho que outra preocupação que você tem que ter numa questão desse tipo é chamar a atenção para o examinador o seguinte: olha, quando o ato é vinculado, o controle é total. Quando o ato é vinculado, o controle é total. Não tem limite. Porém, quando o ato é discricionário, da mesma forma que o ato do Poder Executivo, a aplicação direta, nós temos o limite do mérito do ato administrativo. Penso, na aula própria vou trazer e provar isso, que o mérito não pode ser invadido pelo judiciário. Não sei se é meu lado idoso que fala isso, ok? Mas eu tenho essa convicção e provo por A mais B que é isso. Agora, também não vou negar que mais do que nunca tenho visto concurso público dizendo que o judiciário pode invadir o mérito. O último que eu vi foi agora o de delegado, já até mencionei isso aqui. Estranhíssimo, ok? Mas há muito tempo eu já venho falando isso. Hoje em dia eu trabalho também em sala de aula, argumento para você defender que o judiciário pode invadir o mérito, ok? Vou te dar isso também, apesar de achar que está errado, mas eu vou te passar a informação. Mas a ideia inicial, que ainda é a clássica posição doutrinária, qual é? O judiciário não invade o mérito. Então ele controla o ato discricionário sem invadir o mérito. Controla o ato vinculado na íntegra porque não tem mérito em ato vinculado. Ok? Então essa lembrança também acho bem oportuna. E por fim, em matéria de controle jurisdicional, chamaria a sua... Controle jurisdicional não, perdão. Em matéria de controle, tiro jurisdicional, gostaria de chamar a sua atenção para o controle interno. Exatamente o contrário agora. O controle interno. Gostaria de indagar se é possível você impetrar um recurso hierárquico impróprio, perfeito, né? Impróprio, junto ao executivo. Quer dizer, você vai na agência reguladora, ela toma a decisão, você está insatisfeito. Aí você recorre dentro da agência reguladora. Recurso hierárquico próprio. Aí você recorre na última instância da agência reguladora. Recurso hierárquico próprio. O presidente tomou a decisão final. Eu ainda estou insatisfeito. Posso ir ao ministro da área que ela está vinculada? Aí já vira impróprio, né? A diferença do próprio e do impróprio é muito simples. O próprio é quando é dentro da mesma pessoa jurídica. Quando eu mudo de pessoa jurídica é impróprio, quer dizer, saio da pessoa jurídica autarquia e vou na pessoa jurídica união e peço para o ministro rever. E isso aconteceu. Isso aconteceu com a ANTAC. Tivemos um recurso ao ministro dos Transportes pedindo para ele rever um ato da Agência Reguladora de Transporte Aquaviário. Um recurso hierárquico impróprio, né? Sai da pessoa jurídica autarquia e vai ao ministro. E o ministro, coerente na época, olhou assim, ué, mas eu posso?
Os caras lá, entre aspas, né, os caras lá, né, enfim, agência reguladora. Como é que é aquele artigo lá que traz as suas características, hein? O tal do 8º da lei da Anatel? Olha só, o 8º da lei da Anatel, não diz lá o parágrafo 2º que eles têm ausência de subordinação hierárquica? Né? A trilogia, independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo. Se eles são abraçados pela ausência de subordinação hierárquica, eu posso apreciar um recurso hierárquico impróprio? Estou na dúvida. Estou na dúvida, e se eu estou na dúvida, manda para a AGU. Aí a AGU, posso ou não posso? E foi para a AGU, pô. E a AGU disse que pode. Disse que pode. E vale a pena ler. Tá? Parecer AC 51 de 2006. Espera aí, não saiu fácil não. Agência reguladora. E é claro que quando eu li, né, evidentemente eu desconfiei, né, pô, a AGU puxando sardinha para o lado do governo, né, provavelmente ela diria exatamente isso, né, que efetivamente cabe esse tal recurso hierárquico impróprio, ok? Agência reguladora, AC 51 de 2006. Parecer facilmente encontrado na internet, AC 51 de 2006. E o parecer é grande. O parecer é grande, então, infelizmente, muito comum, que nos atinge, como sempre, a preguiça, né? Eu, a primeira vez que olhei para esse parecer, negócio desse tamanho, assim, falei, mano, vou ler isso mesmo. Até porque pega os seus cursos de administrativo, qualquer um, vai todo mundo dizer que não tem. Por força da ausência de subordinação. Todos falam que não tem, por força da ausência de subordinação hierárquica. Aí eu vi a AGU falando que tem. O que eu fiz? Um negócio desse tamanho, preguiça, eu me limitava em sala de aula a falar. Olha, não cabe ausência de subordinação hierárquica e tal. No entanto, vale a pena ler. Muito bom. Lógico, não tinha lido, mas falava que era muito bom. Pô, cara, muito bom. O parecer lá se vira, meu irmão. Um negócio desse tamanho e tal, vai lá ler. Deixa de ser preguiçoso. E eu lá, também preguiçoso, não lendo a porcaria do negócio. Mas enfim, eu tenho uma praxe de quando viajar, e aconselho você a fazer isso, a levar sempre alguma coisa para ler. Né? Você não pode passar nunca um fim de semana, muito menos um feriado, sem ler nada. Né? Não vá perder seu feriado, não seja maluco também. Mas também não ler nada é um absurdo, né? Então, se engane, pô, leia uma súmula. Pronto, uma súmula, uma linha e meia. Pronto, estudei, leia uma súmula. Nunca mais vai esquecer essa súmula. Mas se engana, pô, pelo menos passou o fim de semana, pô, eu não passei em branco, pelo menos eu li a súmula e tal. Mas enfim, aí eu levo alguma coisa para ler. Um dia eu estava saindo correndo, né, aquela história, vambora, vamos, falei, pô, esqueci de separar alguma coisa. Eu fui lá e pum, enfiei o mãozão e puxei. Quando eu puxei, eu falei, não, eu só tenho que falar, aqui não, agora é tarde, eu estou no elevador, vambora, é isso mesmo. E olha, pior que deu vontade de ler. Aí eu falei, pô, só tenho aquilo para ler, deixa eu dar uma olhada, ver que porcaria é aquilo mesmo. E olha, é maravilhoso, gente. Olha que uma preguiça, um negócio terrível, né? Pô, eu tinha que ter lido aquilo há mais tempo. E olha, me convenceu que cabe. Para você ver como o negócio é bom, pô, ainda me convenceu que cabe. Então leia. Primeiro que é uma aula de agência reguladora. Em âmbito federal, tá? Ele vai dar uma geral em todas as leis de agências reguladoras. Ela é espetacular. Aí que eu falo, o mundo jurídico é o maior barato, né? Pega uma pessoa inteligente, o cara dá nó em pingo d'água. Bota o dinheirinho no bolso, então o cara dá um nó maravilhoso. E diz que bota o dobro no outro bolso quando ele resolveu o problema. O cara vai resolver. Tem sempre um argumento para você resolver. E olha, ele me convenceu. E olha, foi brilhante, porque ele não esvaziou a agência. Não tirou o poder da agência. Olha só a argumentação utilizada. A revisibilidade, essa foi a expressão utilizada, até a revisibilidade administrativa nos atos da agência que transbordam a competência legislativa. Olha que beleza. Ele deixa claro que o ministro não pode invadir os atos normativos, porque aí eu tenho ausência de subordinação hierárquica. Mas se a agência faz ato ilegal, claro que ele pode. Ele controla qualquer outra agência. Isto é, vamos lá, a agência reguladora faz uma licitação e tem vício na licitação. Pô, o ministro não pode anular? Claro que pode, pô. Isso está ferindo a autonomia da agência? Não, isso é um controle de legalidade. Isso é um controle de legalidade. Então a colocação é, ministro, o senhor não pode invadir o conteúdo da normatização, mas o senhor pode controlar a legalidade da agência. Isto é, ministro, se o ato normativo extrapolar a discricionariedade técnica, só pode anular, e deve, porque não pode extrapolar a legalidade técnica. Essa ideia é brilhante. Vejam, por que a agência reguladora está vinculada ao ministério, como diz o conceito legal? Porque tem que ter essa tutela.
Claro que essa tutela tem que ser tomada o maior cuidado quando é agência reguladora, porque ela tem ausência de subordinação hierárquica, mas não quer dizer que ela está totalmente livre. Ela é governo, ela está no governo, então ela tem um elo. Esse elo é a tutela, com o ministro. E se chegar ao ministro um questionamento de ilegalidade dos atos da agência, não há problema nenhum o ministro tacar a caneta e anular o ato da agência. Ok? Isso é interessante porque preservou a decisão técnica. Decisão técnica o senhor não pode mudar, mas o controle de legalidade o senhor pode fazer. Se ela for além da atribuição, se ela cometer ilícitos, o senhor vai lá e anula. Perfeito, é brilhante. Agora, cuidado ao usar esse parecer. Por quê? Porque eu acho que todo mundo tem preguiça, né? Os cursos de legislativo nem mencionam esse parecer. E, regra geral, o que você tem no seu curso? Não cabe recurso hierárquico impróprio. Porque eu tenho ausência de subordinação hierárquica. Então tem que tomar cuidado ao utilizá-lo em concurso público. Eu, inclusive, começaria, apesar da agência reguladora não ser abraçada pela ausência de subordinação hierárquica, e que nos levam a entender que não cabe nenhum tipo de recurso hierárquico, vale frisar que em casos de ilegalidade é extremamente interessante e válido admitir que a administração direta possa rever esse ato. E mais, a AGU, em âmbito federal, já vem admitindo isso. E se guardar o nome parecer a ser 51 de 2006, que seja, se não, vai embora. A AGU já vem realmente admitindo isso. Acho acertada essa lição, ok? E passo depois da leitura desse parecer a sempre chamar a atenção para esse detalhe. Não cabe invadir decisão técnica, mas cabe controlar a legalidade. Muito bem, com isso fechamos a agência reguladora no contexto dos três poderes. Gostaria de trazer mais uma colocação sobre a agência reguladora, que é quanto ao regime de contratação do pessoal. Agora, uma informação mais de âmbito de gestão da agência reguladora, o regime de contratação do pessoal. Olha, é autarquia. Se é autarquia, é regime jurídico único. E regime único é o estatutário. É isso, não tenha dúvida. O problema é a origem, que merece uma colocação interessante sobre o tema. Então hoje não tenha dúvida. O regime único está aí, ela é uma entidade autárquica, o regime é o estatutário. Agora, vamos lá. Na origem, essa própria lei 9986 de 2000 tentou trazer para as agências reguladoras o regime da CLT. Olha só a redação do artigo 1º da 9986 de 2000. As agências reguladoras terão suas relações de trabalho regidas pela consolidação das leis do trabalho. Olha, a lei de 2000, 9986 de 2000, tentou trazer o regime seletista para as agências reguladoras. E é bom lembrar que em 2000 eu tinha a flexibilização do regime único vigorando, não é isso? A emenda 19, já contei essa história aqui, não é isso? A emenda 19, de 98 em diante, liberou a obrigação do regime único. Se liberou a redação do regime único, percebe-se o quê? Que há a possibilidade de uma entidade autárquica perfeitamente trabalhar com o regime da CLT. O regime único só voltou em agosto de 2007, estão lembrados? A DIN 2135. Então, naquele período, quando veio essa lei, ele podia fazer isso. Só que o PT impetrou uma DIN, a DIN 2310 de 2000. A DIN 2310 de 2000, questionando o seguinte: olha, o que a agência reguladora vai fazer? Entre outras coisas, fiscalizar o setor. Fiscalização é poder de polícia. Poder de polícia, desde criança pequena na faculdade, escuto falar que é indelegável a particulares. Então, um regime típico da iniciativa privada não é o adequado para fazer fiscalização. Um regime que não tem estabilidade, como é que alguém vai fazer a fiscalização com isenção? Como é que um seletista, que pode ser demitido a qualquer hora, pode fazer um processo administrativo e concluir que o chefão é o maior pilantra, é o chefe da quadrilha? E aí, vai fazer o quê? Vai botar a boca no trombone para ser demitido no dia seguinte? Será que ele vai ter essa coragem? Ou ele vai girar pro chefão, toque, 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 chefão, bom dia. Olha aqui, chefão, toma, olha aqui a caixinha do senhor. Muito obrigado, obrigado, volta pro lugar, já já vem a sua porcentagem. É isso,
Essa era a preocupação do agente seletista, não ter a segurança de um aprofundamento numa investigação. Então o ministro Marco Aurélio de Mello deu liminar na DIN 2310 falando, não pode ser seletista para exercer fiscalização. E de forma muito inteligente, o ministro Marco Aurélio, nessa DIN 2310, falou o seguinte, olha, o mérito aqui não vem. O mérito aqui eu condiciono ao mérito da 2135, aquela que nós vimos que resgatou o regime único, que certamente engole a 2310. Ok? Veja só, o Marco Aurélio, quando dá a liminar, fala o seguinte, olha, não vou analisar o mérito dessa ação, condiciono o mérito dessa DIN a da 2135, porque essa está questionando o fim do regime único como um todo, e essa, como vimos, a liminar veio e o regime único voltou. Então, hoje, não temos como contratar com base na CLT. E nunca foi contratado com base na CLT por força da liminar 2310 de 2000. Ok? Por isso, outro alerta. Não se esqueçam que a agência reguladora, quando nasceu, eu tive que formar de supetão o seu quadro, né? Não dava tempo para fazer concurso. E mais, ninguém sabia qual é o regime. Eu queria seletista, teve a DIN, não deixou fazer. Então, atenção, as agências reguladoras começaram com contratações temporárias. Tudo bem que foram contratações temporárias que se prolongaram além do possível. Mas fazer o quê? Eu, assim que formei, eu fiz contratação temporária. Aliás, não sei se estão lembrados, na época, me lembro perfeitamente, abri o jornal o Globo, mande seu currículo, seleção de pessoal. Eu falei, gente, como é que pode uma autarquia contratar com mande o seu currículo? E olha, teve um advogado aqui no Rio de Janeiro que entrou com uma ação popular, falando que faltava ao concurso público e entrou pelo cano. Por quê? Porque a contratação era temporária. Concurso é para contratação efetiva. Tá certo, eles estão começando agora. Enquanto providenciam o concurso, estão com contratação temporária, não tem mal nenhum. E que bom que estão pedindo o currículo, é sinal que estão fazendo uma certa seleção, porque podiam perfeitamente pegar qualquer um e botar lá, até fazer o concurso público. Perfeito, não foi errado, não foi errado. Concurso é para contratação efetiva, contratação temporária não tem concurso. Mande o seu currículo que eu seleciono. O problema é que com a indefinição de qual regime seria, isso ficou mais de 5 anos assim. Por isso, entra o governo Lula e em 2004 ele percebe que fazer medida provisória é mais fácil do que fazer a DIN, né, liminar em a DIN e tal. E em 2004, na verdade foi uma MP também de 2003, final do primeiro ano. Em 2004 virou a Lei 10.871 de 2004. Rapidamente também transformada em lei a medida provisória do final de 2003, hoje Lei 10.871 de 2004. E essa lei em 2004 deixa claro que o regime é o estatutário. Então, independente do resultado da DIN, na 2135, que só veio em agosto de 2007, em 2004 foi lá constatado que o atual governo quis o regime estatutário. Tanto é, não sei se estão lembrados, a primeira leva de concurso das agências reguladoras foi exatamente 2004, 2005, porque aí houve a definição do regime e foi feito um concurso público para todas as agências reguladoras federais. Ok? Então, regime de contratação da agência reguladora quase foi o seletista. Não se implementou por liminar na DIN 2310 de 2000. E em 2004 virou estatutário. E em 2007, agosto, na 2135, aí sacramentou de vez que não podia ser outro que não realmente o regime estatutário. Ok? Com isso, podemos fechar o estudo da agência reguladora, fechar o estudo da autarquia, ok? Acabou a autarquia. Falamos da autarquia comum, falamos da fundação autárquica, falamos da variação para a fundação pública de direito privado e fechamos agora com a agência reguladora, com direito aí na aula passada a um detalhamento sobre a agência executiva. Vamos passar agora para as empresas estatais. Vamos passar agora para as pessoas jurídicas de direito privado, que integram a administração indireta. E aí, muita atenção, hein? As reais representantes da indireta. Porque o governo cria a administração indireta para se disfarçar de iniciativa privada. A autarquia é um estranho no ninho. A autarquia é uma pessoa de direito público. Pega lá o Decreto-Lei 200, artigo 5º, pega lá a Constituição do Estado, 77, a única pessoa jurídica de direito público que eu tenho na indireta é a autarquia. Todas as outras são pessoas jurídicas de direito privado.
ok? Que é o caso. Então, são as reais representantes da administração indireta, as empresas estatais. Colocações iniciais. Lembro que empresa estatal é gênero, né? Já fiz essa colocação, mas vou insistir. Empresa estatal é um gênero do qual temos 4 grandes espécies. Empresa pública, sociedade de economia mista, e criada por essas duas, temos as subsidiárias e as controladas. Empresa pública, sociedade de economia mista, subsidiária e controladas. Essas são as 4 empresas estatais que existem no direito brasileiro. E, maior ainda do que o gênero empresa estatal, tudo isso está englobado pela expressão paraestatal. Porque a expressão paraestatal é formada por pessoa jurídica de direito privado, que é o caso da empresa estatal. E atenção, qualquer pessoa jurídica de direito privado está no contexto de paraestatal se atuar junto do Estado. Tanto é que vimos na aula passada que a fundação pública de direito privado também é uma paraestatal. Então, o paraestatal é um gênero do qual a empresa estatal é uma espécie. E a empresa estatal é um gênero do qual são espécies a empresa pública, a sociedade de economia mista, a subsidiária e a controlada. E já vimos que todas elas são criadas por lei, não é isso? Lei autorizativa para a empresa pública e sociedade de economia mista. E lei autorizativa para a subsidiária e controlada, incisos 19 e 20 do artigo 37 de nossa Constituição da República. Ok? 19 para empresa pública e sociedade de economia mista, 20 para subsidiária e controlada. E tudo que for dito para empresa pública e sociedade de economia mista, você fecha o olho e empurra para subsidiária e controlada. As regras são as mesmas, porque são empresas estatais. Não há diferença. E é surpreendente, no meados desse ano, vem a presidente Dilma e fala que está revendo as desestatizações de alguns aeroportos e está achando que alguns é melhor ficar com o governo e estou optando em criar subsidiárias. Porque as subsidiárias têm regras mais flexíveis que as estatais. E aí eu fiquei olhando, meu Deus, quem disse isso para ela? Eu queria saber como. Dando a entender, inclusive, que subsidiária não precisa fazer licitação na reportagem. Eu fiquei, que isso? De onde ela tirou isso? E a gente fica até meio grilado, né? Pô, eu sei isso há milhões de anos, de repente o presidente vem e fala que subsidiária não precisa de licitação. Pô, eu devo estar errado, né? Eu devo estar errado. Há 10 anos falando bobagem, há 20 anos falando errado, né? Ninguém me conta, também ninguém estuda subsidiária mesmo, né? O que eu falo é o pessoal entuba, né? Quer dizer, então, pô, peraí, o presidente não ia falar isso sem alguém. Fala, presidente, pode falar, viu? Não precisa de licitação. Olha, não tem. Eu fui até dar uma geral de novo, fiquei até tão grilado que eu falo, não, peraí, não é possível. Olha, pelo amor de Deus, subsidiária tem que fazer licitação tanto quanto a empresa pública e sociedade de economia mista. Senão vai virar uma laranja danada, né? Olha lá, a estatal cria a subsidiária faz as contratações e repassa para a estatal sem fazer licitação. Não existe isso. As regras que eu tenho para a empresa pública e sociedade de economia mista são as mesmas que eu passo a ter para a subsidiária e controlada, porque todas são empresas estatais. Todas estão na indireta e têm um tratamento igual. Ok? Quer dizer, então, esse contexto é muito importante ficar claro nessa visão inicial, tá? Não vou aprofundar, porque ninguém faz esse aprofundamento, sobre subsidiária e controlada. Eu vou ficar aqui, na empresa pública e na sociedade de economia mista. Agora, atenção. Quer uma
subsidiária, cuja explicação é muito mais simples, né? Ela é criada pela própria empresa pública, pela própria sociedade de economia mista. Que era controlada, aqui é mais complicado, porque a controlada, a estatal adquire uma empresa que já existe, né? E passa a ser controlada da estatal. Como o nome já diz, controlada. Ao comprar ações de uma empresa privada, é óbvio que eu passo a ter que ter o domínio da instituição. Senão não é controlada, pô. Quando vem o governo, através de sua estatal, e resolve comprar as ações de uma empresa privada, essa compra tem que ser de tal monta que ele passe a controlar a instituição. Ela vai virar uma estatal. E com autorização legislativa, porque o inciso 20 do 37 assim exige. Agora, atenção. O professor Alexandre Aragão, Procuradoria do Estado, lança esse ano o seu curso de administrativo pela Forense. Ele defende a tese, isso me chamou a atenção e achei bem interessante, que o Estado pode comprar ações de empresas privadas sem ter o domínio da instituição, sem virar controlada. Por isso não entraria aqui. Lógico, se não é controlada, não é estatal. E aí eu parei e perguntei assim, mas vem cá, por que o Estado compraria ações de uma empresa para não controlá-la? E ele falou, olha, se houver motivação, interesse público para tal, que assim seja. E olha, me convenceu. Até porque onde é que está escrito que eu não posso fazer isso? Onde é que está escrito que eu não posso, Estado, entender que é necessário manter uma empresa em vigor, funcionando, para manter os empregos, circulação de renda, e ela está indo meio mal, então eu vou lá e ajudo. Não quero controlar, não quero me meter na gestão, então eu compro apenas algumas ações, suficiente para fazer um aporte de capital lá e ela não morrer. Pronto. Se o interesse público assim justificar, que assim seja. Aonde está escrito que ele não pode fazer isso? Em lugar nenhum. Então ele pode. Devidamente motivado, ele pode simplesmente comprar as ações. Não viraria controlada, porque continuaria uma empresa privada. Ok? Quer dizer, a questão é interessante. Ele não fecha a porta para essa possibilidade. Não tem nome, vai continuar empresa privada. Não vai ter que fazer concurso, não vai ter que fazer licitação, é empresa privada. Ela não chega a ser uma controlada. Controlada é só se eu passo a dominá-la, ter maioria das ações com direito a voto. Ok? No geral, né? Colocando dessa forma. Então ele não nega essa possibilidade e acho isso bem interessante destacar. Realmente, não tem previsão em lugar nenhum. Eu me lembro, na época do governo Collor, que ele resolveu fazer aquela faxina geral, né? Reduzir a máquina, né? Reduzir o tamanho da máquina. E no governo Collor foi noticiado que a União tinha ações olha, curiosíssima, tinha ações de motel, de uma fábrica de bombom e de uma fábrica de lingerie. Olha a trilogia, né? Motel, bombom e fábrica de lingerie. E a União tinha ações que não chegavam a ter o domínio. Quer dizer, o motel não era estatal, a fábrica de bombom não era estatal, a fábrica de lingerie não era estatal. O presidente não nomeava o diretor do motel, ok? A União tinha, estranhamente, ações de um motel. Por que o dinheiro público está fazendo ali? Tem que ter motivação. Certamente não tem motivação nenhuma o governo botar dinheiro no motel. Não tem motivação. Então ele resolveu retirar e vendeu essas ações. Ok? Agora vejam, com essa venda, e com isso ficou muito famoso, né, a doutrina começou a raciocinar que realmente não podia. Você só pode botar dinheiro em empresa privada se ela virar controlada. Senão você não pode. Achei até coerente à época, eu nunca mais esqueci isso. Agora, de repente, eu fui ler o Alexandre Aragão e olha, os outros livros não falam isso não. Ele, hoje em dia, coloca isso. Eu já aprendi uma coisa a mais, um trabalho novo do Aragão. E realmente eu refleti e falei, vem cá, onde é que está escrito que é proibido? Em lugar nenhum. Então, se você me mostrar que há um interesse público, eu posso sim botar dinheiro numa empresa pública para ela não ir à falência, por exemplo, e continuar funcionando, uma empresa privada, e continuar funcionando, desde que haja esse interesse público. Certamente não vou exagerar que há esse interesse em motel, fábrica de bombom e lingerie, né? Mas uma empresa de grande porte, com vários empregados, né? Que uma cidade vive em torno dela, não posso deixar ir à falência uma empresa dessa. Então também não vejo proibição nenhuma para isso e ela vai continuar empresa privada. O importante é ter motivação dessa forma de agir. Então, nesse caso, estaria fora aqui do nosso contexto, que a gente quer estudar empresa estatal. Tá legal? Muito bem. O que eu vou fazer no estudo da empresa estatal? Rigorosamente, a mesma coisa que fiz para autarquia e fundação. Vamos trazer aquelas questões que o Ministério Público solicitou lá em 1991. Vamos repetir aquele quadro. Vamos perguntar: personalidade jurídica,
regime do pessoal, finalidade, forma e privilégios fiscais e processuais. E vamos trazer também aquelas questões complementares, né? Vamos trazer também, né, o que? O concurso público, os bens, licitação e responsabilidade, ok? Aquelas 4 questões complementares. Além destas, concurso, bens, licitação e responsabilidade pelos danos que os agentes das estatais causarem. Privilégios fiscais e processuais, fechando aqui esse quadro. Tá? Vamos fazer isso para a empresa pública e sociedade de economia mista. E vamos perceber que dentro dessas indagações que estão no quadro, temos mais igualdades do que diferenças entre elas. Então, ao formularem o seu quadro, cuidado que as 3 primeiras não coloque uma barra dividindo. As 3 primeiras indagações, personalidade jurídica, regime do pessoal e finalidade, a resposta é rigorosamente a mesma. Quer para a empresa pública, quer para a sociedade de economia mista. Não haverá diferença. A diferença vai ficar em relação às 2 últimas questões e, quem sabe, lá nas questões complementares. E olha, gente, é uma questão tradicional. Quais as diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista, né? É bem tradicional. Mas olha, é tão tradicional que ninguém pergunta mais. A verdade é essa, já se perguntou muito isso. Agora, eu queria deixar bem claro, e vou trabalhá-la por causa disso. Primeiro, porque é uma pergunta difícil. Eu tenho mais igualdade do que diferença. Então, o candidato tem que saber as diferenças de empresa pública e sociedade de economia mista. Olha, é tão difícil essa questão que numa turma estadual eu não consigo chegar a 3. Fico super frustrado, desde criança pequena de 3 alguma coisa, né? Eu quero a diferença, eu quero chegar sempre a 3. No Estado eu não consigo. Na União eu consigo elencar 3 diferenças. No Estado eu fico em 2. Ok? Quer dizer, então, é uma pergunta difícil. Vou trazer ao final. Vou trazer ao final por quê? Porque hoje a grande questão está aqui, ó. Finalidade. Finalidade de uma empresa estatal. E essa questão é que vai gerar a grande indagação. Então vamos lá, vamos apresentar essas 3 primeiras indagações, tranquilamente, já que abordamos isso em aulas anteriores. Então vamos lá. Personalidade jurídica, tranquilo, todo mundo sabe, pessoa jurídica de direito privado. Isso está no Decreto-Lei 200 de 67, na União, e no Estado do Rio de Janeiro, Constituição Estadual, artigo 77, parágrafo 2º. Parágrafo 2º do 77 da Constituição do Estado, essas 2 referências normativas, né, já apresentamos. Tanto o Decreto-Lei 200 em âmbito federal, quanto a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, no 77, parágrafo 2º, afirmam que são pessoas de direito privado. Se são pessoas de direito privado, o regime de contratação é o regime do emprego público. Isto é, o regime da CLT. Porém, não sei se estão lembrados, eu acabei de me esquecer, me lembrei só agora, que quando eu trabalhei isso anteriormente, eu falei, não me diga que estatal tem emprego público, que eles não gostam, mas tem. Né? Então, me desculpe, era que emprego público bota assim, regime trabalhista. Evita problema. A estatal tem o regime trabalhista, o regime da CLT. Tem emprego público? Tem, porque o 37.2 manda fazer concurso público, porque fala em emprego público, mas evita a expressão emprego público. Então, regime trabalhista regulado pela CLT. Quem diz que a estatal tem regime trabalhista? Barbada, né? Artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º de nossa Constituição, já apresentado, inclusive, nas aulas iniciais. Ok? Então, pessoa jurídica de direito privado,
Por ser pessoa de direito privado, o regime é o trabalhista. Quem diz que ela é de direito privado, Decreto-Lei 200 e Constituição do Estado. Quem diz que o regime é trabalhista, a própria Constituição da República, 173, parágrafo 1º, inciso 2º. Está aqui a resposta e está aqui o fundamento legal. Muito bem. Aí vem o que nos interessa e é a bola da vez. Finalidade. Para que eu criei uma empresa estatal? Olha, se você for no Decreto-Lei 200, se você for na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, você vai achar a resposta. Olha só o DL 200, que provavelmente é o que você tem aí com maior facilidade. Decreto-Lei 200, de 67. Vamos pegar o conceito de sociedade de economia mista. Artigo 5º, inciso 3º. Sociedade de economia mista. Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei, para exploração de atividade econômica. Para exploração de atividade econômica. Então vamos lá no quadro? Vamos trazer aqui a ideia da atividade econômica para a realização da finalidade da entidade. Atividade econômica. Isso está para a empresa pública, isso está para a sociedade de economia mista, isso está no Decreto-Lei 200, isso está na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Agora atenção, com o passar do tempo, as estatais não se limitaram a fazer atividade econômica. Aí é que vem a grande questão. Com o passar do tempo, as estatais começaram a prestar também serviço público. E é isto que hoje examinador pergunta. Examinador hoje não pergunta mais diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Examinador hoje pergunta a diferença de empresa estatal, seja ela qual for, prestadora de atividade econômica, para empresa estatal, seja ela qual for, prestadora de serviço público. Essa é a bola da vez. Estão lembrados quando eu apresentei aqui entidades autárquicas e finalizei falando que a empresa pública prestadora de serviço público é uma entidade autárquica, como fala o Supremo? Aí, eu empurrei a conta para o Supremo, né? Porque eu não concordo com isso. Mas, enfim, li uma decisão, vale a pena trazer novamente, do Supremo Tribunal Federal em relação a esse entendimento. Quando ele me trabalha a autarquia e afirma que a empresa pública que presta serviço público é entidade autárquica, citei o RE 407-099 de 2004, que fala da imunidade tributária para a SCT. E olha só a passagem. No meu entendimento, que vem de longe, mencionada, aliás, pelo eminente ministro Sepúlveda pertence, é no sentido, olha agora, de distinguir a empresa pública que presta serviço público da empresa pública que exerce atividade econômica, a atividade empresarial concorrendo com empresas privadas. O que o ministro, no caso o relator aqui, Carlos Veloso, está falando é o que toda a doutrina hoje está falando. Vamos diferenciar estatal que presta atividade econômica da estatal que presta serviço público. E olha, gente, isso aqui vai condicionar várias questões de concurso público. Várias perguntas que me fazem sobre estatal, eu só posso responder se antes indagar novamente. É estatal que presta serviço público ou estatal que presta atividade econômica? Vai depender de qual para eu poder te dar a resposta. E isso o examinador adora. Porque ele te faz uma pergunta simples e você vai ter que bifurcar a resposta. Olha, para estatal que presta serviço público é assim. Porém, para estatal que presta atividade econômica é assado. Por isso que ele hoje se prende a isso aqui. Praticamente todas as questões complementares, salvo o concurso, que concurso não tem que fazer, né? A diferença vai depender do que faz a estatal. Bens públicos, licitação, responsabilidade, vai tudo depender do que faz a estatal. Falência, apesar de hoje generalizar com a nova lei de falência, mas a doutrina ainda insiste em fazer diferença. Quer dizer, tudo vai depender do que ela vai fazer, ok? E aí eu vou deixar isso para o próximo encontro, tá? A gente fecha por aqui, próxima aula eu volto então. Olha só, vou parar o quadro
E vou trazer todas as questões importantes para a indagação, diferença de estatal que presta atividade econômica para estatal que presta serviço. Depois, por favor, me lembrem de eu voltar para o quadro, que volta e meia eu me esqueço e vou me embora, tá? Vou logo para o segundo setor. Tenho que voltar para o quadro, porque o quadro é que vai trazer a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista aqui embaixo. Tá legal? Então fecho por aqui, agradeço a sua atenção e até o próximo encontro.